gente, tô me preparando aqui, acertando o microfone, pegando o cafezinho. Que bom que você chegou bem na hora do café, porque tá começando o Joga nas 11 aqui pelo R7, r7.com, Record Plus e também pelo canal Desimpedidos, o YouTube, tá? É muito legal o YouTube dos Desimpedidos, vai lá, porque tem um chat e você pode participar com a gente. Ó, muitos assuntos com muito bom humor. O Palmeiras abrindo uma vantagem de 2 rodadas, a gente pode dizer, em cima do Flamengo. Vamos discutir bastante isso. Será que o campeonato já foi? Acabou? Não sei. Vamos conversar com quem está aqui com a gente. Palmeiras com uma mão na taça, né? Tem o Abel Ferreira dando uma resposta um pouco atravessada para o Crespo. Achei que não era para tanto. E a briga do Santos, né? Contra o rebaixamento. A gente vai ver se o caminho do Santos se dá para o time se salvar. Vocês viram que entrou um monte de coisa aí, é porque eu pedi para quando eu falasse do Santos, viesse essa coisa, pá, pum, pum, para dar muita energia, porque o Santos está precisando. O nosso convidado, que vocês conhecem, é muito santista e eu fiz isso só para agradar. Vou começar com ele, que é corintiano como eu, mas viaja como ninguém. Acho que só ele e o Danilo estão viajando tanto. Eu estou falando de Lucas Faraldo. E aí, Luquinha, seja bem-vindo. Valeu, Zé. Tamo junto aí, falar bastante de Corinthians, por que não? Mas do Palmeiras, como você falou, do Santos, do São Paulo. De todo, todo mundo. Gente, nós temos representante de quase todo mundo aqui. Por exemplo, falei do Santos, coloquei essas coisas, joga nas 11 e tal, para dar uma animada, porque o Bira tá aqui. Gente, grande Bira. Não, Bira, vai dar tudo certo, Bira. Nossa, Zé, eu já não tô botando fé mais. Vamos lá, né? O meu papel de torcedor é continuar torcendo, né? Não importa o resultado. Justo. Mas que o resultado não tá legal, Zé. Ela fazia um tempo que não vinha pra cá. Aplausos pra minha querida Gabi Martins. Você tá bem, querida? Tô bem, Zé, Lucas, Bira aqui, ó. Saudade de vocês, falar de futebol um pouquinho, né? Você estava em Portugal. Ó, tô de Braga, olha Estava aqui, em Portugal, a gente tá com a... Tá bem vestida, a camisola né? do Braga. Chique, né? Ó, ela é de criança, tá vendo? Porque eu pago mais barato, entendeu? Eu compro umas menores e aí o símbolo é até menorzinho um pouquinho. Eu não vou mentir pra você, Gabi. Eu, há muitos anos, quando já não tinha essa idade avançada e vestia P, eu também comprava. Não é infantil. É muito bom, é mais barato, tá ótimo. Vamos começar falando pelo... Ah, não, antes de falar do Brasileirão, deixa eu colocar as arrobas para você nos seguir. Olha lá, arroba Desimpedidos, tá? Arroba R7 Esportes, arroba Record Plus e arroba Portal R7. Já falei, mas lembro vocês mais uma vez que tem também o YouTube dos Desimpedidos, lá tem um chat, você pode inclusive mandar sua opinião, né, dizendo o que você acha, concorda, não concorda, discorda, porque chegamos ao final de mais uma rodada, é a 32, né, gente? Tô louco ou não? Foi a rodada 32, né? Foi a rodada 32, faltam 7, né? Faltam 6, né? Alguns jogos atrasados, tal, para a gente ver quem vai ser o campeão, quem vai para a Libertadores, quem vai para a Sul-Americana, quem vai disputar a Série B no ano que vem. Vamos ver os resultados dessa 32ª, para a gente começar discutindo. Olha lá. Red Bull Bragantino 2, Corinthians 1. Aí depois tivemos Vitória 1, Internacional 0, Sport, tchau. Até o ano que vem na B. Esporte, Juventude 2. Botafogo 3, Vasco da Gama 0. Clássico, Botafogo passou por cima. Ó o Galo Mineiro também. Passou por cima do Bahia 3-0. Muita reclamação de arbitragem aí também. Muito também? Muito Vamos também. falar disso em detalhes então. Grêmio 0, Cruzeiro 1. É o Cruzeiro ali, ó, mantendo a batida em terceiro lugar. Bobeou. Estamos aí, diria o Cruzeiro. São Paulo e Flamengo 2-2 foi o resultado que complicou um pouco a situação do Flamengo, né? Fluminense 1, Mirassol 0, o jogo que nós transmitimos. Teve um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo nem tanto. Ceará com gol no acréscimo, finalzinho dele, o galã Pedro Raul 1, Fortaleza 1. Jogo que complicou demais o Fortaleza. E Palmeiras 2, Santos 0. Um jogaço de novo da dupla Roque Flaco Roque, não é verdade? Acabou com o jogo ontem. Eles foram muito bem. O né? laço do Vitor Roque. Né? Essa rodada trouxe algumas novidades importantes nas duas partes da tabela, lá em cima e lá embaixo. Né? Primeiro, vamos falar, o Brasileirão. O Palmeiras abriu 3 pontos sobre o Flamengo na liderança. Lá embaixo, o Vitória saiu, né? Ele lembra que ele estava no primeiro lugar do rebaixamento. O Santos entrou no lugar do Vitória na zona de rebaixamento. Enfim, né? Eu queria discutir isso com vocês. Vou colocar a classificação, né? Quer ver? Ó, vou tacar na tela para que vocês vejam. Olha lá.
Palmeiras 68, 3 pontos a mais do que o Flamengo, 65. Por que a gente fala de 2 rodadas? Porque vamos supor que o Flamengo iguale a pontuação, tem a vitória, o Palmeiras tem uma a mais, tá? Então daí eu falei de duas a mais, perdão. Por isso que eu falei que o Palmeiras, na verdade, não são só os 3 pontos, ou seja, não é só um jogo, são 2 jogos. Cruzeiro em terceiro, Mirassol em quarto, Bahia em quinto, Botafogo em sexto, Fluminense em sétimo. Os em verdinho, Libertadores direto. Os 2 em azul, G7, Libertadores com pré, né? São Paulo em oitavo, Vasco da Gama em nono, Corinthians em décimo. A gente vira a tabela, 11º o Galo Mineiro, Red Bull Bragantino em 12º, na zona neném, a zona cinza que não joga nenhum torneio ali. Ceará, Grêmio, Internacional e Vitória. A situação do Inter... Olha o que está acontecendo com o Inter, gente. E aí, abrindo a zona do rebaixamento, a gente tem Santos, né? Ele, na verdade, tem uma partida a menos do que o Vitória e também o Juventude. Mas é contra o Palmeiras. Mas Esse é o problema. A má notícia é essa, né? É contra o Palmeiras. Juventude, Fortaleza e Sport. Bom, quem vai ser o campeão a gente nem imagina, mas eles têm os dois, né, os 2 primeiros colocados, Palmeiras e Flamengo, tem 7 jogos até o final do Brasileiro, e a gente vai mostrar de novo, nós já fizemos isso no Joga nas 11, mas vamos mostrar o caminho dos 2 candidatos, pelo menos a gente não está esquecendo do Cruzeiro, mas os 2 candidatos ao título. Quer ver? Mostra o caminho aí. Mostrar para vocês, numa arte que nós fizemos, o caminho de Palmeiras e Flamengo. Vai entrar, enquanto isso a gente dança. Ali, ó. Quem vai ser campeão? Olha os jogos. O Mirassol, Palmeiras pega o Mirassol em casa, do Mirassol. Flamengo pega o Santos, né? Santos e Palmeiras, o clássico. Lá na Vila vai ser, né, Bira? Vai. Sport e Flamengo. E na data FIFA, né? É dia 15? Dia 15. Esses são jogos atrasados, né? Galo e Palmeiras, Fluminense e Flamengo. Cara, olhando assim, da outra vez que nós fizemos isso, eu disse que o caminho do Flamengo, pelo jogo dobrado, vai ser contra o Sport, estaria mais simples do que o Palmeiras, pelo jogo dobrado, ser contra o Santos. Só que o Palmeiras já passou pelo Santos, né? E a gente pode dizer, mas o Flamengo também já passou a primeira pelo Sport. O que vocês acham? Cara, Zé, eu confesso que não acho que tem jogo difícil pro Palmeiras, não, hein? Não tem mais jogo difícil, gente. Palmeiras tá muito acima de todos os times aí. De verdade. Mesmo ainda mais tendo rebaixamento fosse, ali, né? O Vitória. Não, exato. Você vai ter, acho que de duro mesmo vai ser o Mirassol fora, mas também não acho que é uma coisa tão cabeluda pro Palmeiras, sabe? Acho que o Palmeiras tem totais condições, é capaz de tirar a invencibilidade, como vem tirando, né? Pô, o Palmeiras não toma gol no Allianz, o Palmeiras faz muito gol, ganha fora de casa. Tá se desenhando aí um caminho, né? Eu acho que ficou um pouco complicado para o Flamengo aí nessa rodada, depois do empate com o São Paulo, e o Palmeiras ter vencido o Santos, porque eu não consigo ver na tabela o Palmeiras deslizando mais que o Flamengo. Se o Palmeiras tiver uma derrota aí, é muito. E o Flamengo, eu acho que pode ter uma derrota, entendeu? Num clássico contra o Fluminense, já acho que é mais difícil. Para mim, o Palmeiras deu um passo bem largo ontem para ser o campeão. Eu concordo, Zé, mas assim, não é nem pela tabela. Por mais que a gente esteja com a tabela na tela, e o nosso querido diretor Gabriel Carneiro vai querer me matar, mas não é pela tabela. É primeiro pelo que você pontuou, da diferença até de vitórias, né, dos 2 times. Então não são só 3 pontos, são na verdade já 2 rodadas de diferença ali que o Palmeiras abriu vantagem, restando só 6. Isso por si só já é significativo na reta final do campeonato. Mas é principalmente pelo que está acontecendo com os clubes nessa reta final da temporada, nesse segundo semestre, de forma geral. O Flamengo, ele me passa a sensação, é até ridículo eu como corintiano falar isso, né? Mas é na comparação Flamengo e Palmeiras. Nessa comparação, o Flamengo, ele tá esfarelando um pouco na temporada, né? O Plata sendo expulso toda hora e virando desfalque, tanto da Libertadores quanto no Brasileirão, por exemplo. No momento em que você já não tem o Pedro, e o Plata já nem seria um substituto ideal,
E aí o Bruno Henrique, que pode ser usado, não quer. É um elenco que você fala, não é possível que esse elenco tá entre mil aspas crise, ou querendo arranjar uma crise ou Tá problemas, batendo né? cabeça, vamos dizer assim, né? Tá Crise é uma palavra muito forte, mas, por exemplo, aí também do ponto de vista da diretoria, como é que o Flamengo, que investe o que investe no elenco, não tem uma zaga reserva, por exemplo? Só tem o Danilo que não consegue jogar 2, 3 jogos seguidos, então é refém de ter os seus 2 titulares ali disponíveis sempre. Ou não tem um reserva minimamente à altura do Pedro ali para a função de centroavante. Então tem alguns probleminhas pontuais no Flamengo que quando se juntam, me fazem pensar que esse Flamengo ele chegou na hora H da temporada meio que no limite ali. E o Palmeiras é o contrário. O Palmeiras ele não tem problema nenhum praticamente. O único titular que é ausente hoje do Palmeiras é o Everton. E o Carlos Miguel é um baita de um reserva à altura, se bobear, vai até virar titular já na próxima temporada do Palmeiras. O Paulinho, sei lá, pode ser citado como um desfalque, mas até que ponto o Palmeiras precisou do Paulinho na Mesmo temporada? porque a Ele não gente faz sabe falta. qual a diferença que faz o Paulinho constante no Palmeiras, que ele não teve, né? Foi aquele Ô, brevíssimo Mundial, né? no Mundial. Ô, Gabi, vamos dizer, esse esfarelamento que o Lucas falou, eu tenho essa sensação também. Parece que o Palmeiras está na melhor fase e o Flamengo está naquela. Meu, tô na melhor? Não, não tô. Tô na melhor? Não tô. Você acha que isso é a mão do técnico? Ah, com certeza. Acho que, não querendo comparar até carreiras de Felipe Luiz e Abel Ferreira, porque o Felipe Luiz está começando agora, mas eu acho que o mais impressionante nesses 5 anos, né, que o Abel completou aqui no Palmeiras é a força psicológica do time do Palmeiras. E isso é um absurdo. Você vê eles jogando, né? Nos últimos jogos, até contra o próprio São Paulo, contra o River. Eles estavam jogando em um tempo meio mal e no outro, no segundo tempo, Ontem mesmo, né? Ontem mesmo, exatamente. O primeiro tempo é equilibrado. O Aí segundo... você acha que assim, não, beleza, então acho que talvez hoje o Palmeiras esteja num dia mais ou menos, quem sabe o outro time consegue fazer alguma coisa. Aí eles, sei lá, eles invocam alguma coisa no vestiário e eles voltam com um negócio e você fala, o que tá acontecendo? Se dão as mãos, ha! Exato. Palmeiras! Palmeiras, vamos lá! Contra o São Paulo, é isso. Pô, começa o São Paulo jogando 2-0 e tal, fala, caraca, acho que agora vai. Aí chega 1 gol, 2 gols, 3 gols. Virou, e aí todo mundo sai assim. É a coisa mais normal do mundo. Por isso que quando falaram, alguém citou, né? A virada do Palmeiras nem é tão impressionante mais. Porque você não consegue acabar o primeiro tempo, você fala assim, nossa, acho que... Tá resolvido. Tá resolvido. Não tá. O time do Palmeiras não é assim. O Abel tem um poder ali dentro, e além, obviamente, né, de qualidade, que a gente tá falando do Vitor Roque, que tá jogando bastante, e todos os outros jogadores têm uma constância muito boa, mas eu acho que o principal ponto é a parte psicológica, que eu acho que é o mais impressionante. Não, Zé, tem eu tava razão. complementando um pouco isso da Gabi. O que me surpreendeu, por exemplo, na partida de ontem, foi que, de fato, o Abel conseguiu ter agora aquele plano dele de 2 jogadores do mesmo nível nas posições. Sim. Ontem, o que me surpreendeu muito foi, na hora que saiu, até esqueci agora quem que saiu, mas entrou o Felipe Anderson e o Alan. Cara, é impressionante. O time do Esse Palmeiras Alan- dobrou a velocidade, dobrou a quantidade de finalizações e você ficava, cara, parece que não vai acabar, né? Tipo, não tem como piorar, não tem como sair o Martínez, entrar o Veiga e o time ficar exposto. O time não fica exposto, porque eles se organizam ali entre eles e aí você vê um Veiga, por exemplo, Maurício e Sousa, Bira. Maurício e Tá, Sousa que saíram, exato, que estavam jogando bem, o Maurício principalmente jogando bem, e aí quando saem os dois, entra o Felipe Anderson e o Alan, cara, é impressionante, a defesa do Santos ficou catando cavaco, não à toa sai os 2 gols depois, né? Aham. Eles saem bem na sequência, em 2 jogadas de velocidade, Muito rápido. que é uma bobeada, né, ali no primeiro gol do Zé Ivaldo, o Flaco ganha, e aí o Alexis Duarte, zagueiro, não consegue ter a leitura do Vitor Roque, e não era só ficar na linha de impedimento, né? Mas o pessoal esquece isso. Aí ficou meio, vou em qual? Deu a condição, o Vitor Roque fez o gol. E por mais que dominou errado, né? Aquela coisa Sim. também quando a fase é quando a fase boa. é boa, tudo dá isso. certo. Não, Mas você viu que o Santos marcou um gol no final que foi anulado por impedimento. a bola bate nas 2 traves. Então, eu falei, não gente, entra. quando a fase não é boa, É. a bola bate na primeira trave, na segunda trave e volta loucura. contra. E o gol é O gol contra. é contra. Exato. E aí é anulado. por Não, impedimento. e é loucura, né? É isso, enquanto de um lado você tem 2 gols impedidos, do outro você tem, tipo, o erro do adversário, a bola batendo na canela do teu atacante
atacante que driblou o goleiro. Porque o Brasão ia sair cara a cara com o Vitor Roque. Se o Vitor Roque domina de frente, que nem ele queria, o Brasão tá lá e aí, pô, aí é uma disputa que a gente não vai conseguir prever, porque o Brasão faz milagres assim. Na hora que ele domina errado, gol do Palmeiras. Aí, no segundo lance, você vê que o zagueiro do Santos ele se posiciona para apostar corrida com o Vitor Roque. Ele vira o corpo e fala, ele vai lançar e eu vou pegar. Ao invés, de novo, de ficar na linha de impedimento. Mas eu vou pegar. Aí, na hora que vai pra velocidade, não tem como pegar o Vitor Roque, cara. É impressionante. Eu vou mostrar para vocês uma coisa, porque o Palmeiras vai passar por um problemita, que é um problema de ter jogadores convocados na data FIFA, né? E ter que se virar dessa forma. E o Abel falou a respeito, tá? Ele vai, claro, perder Flaco para a Argentina, Roque para o Brasil, e para além disso, Gustavo, Ramon Sosa, Piquerez, M. Martínez e Facundo Torres. Vamos mostrar, quer ver o que o Abel falou a respeito? Rola o Abel. Penso que este é um campeonato extremamente competitivo, penso que ainda vamos perder pontos até ao fim. Como tu disseste bem, há uma série de circunstâncias que são anormais, que não deviam de existir, né? Como o Sr. Ancelotti disse muito bem, a prioridade é a seleção, sem dúvida nenhuma, como eu entendo, mas não me parece justo nem correto, numa altura destas, nós estamos a discutir títulos e estamos a ficar sem jogadores para as seleções fazer jogos amigáveis. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Não me perguntem o quê, gostava que vocês me ajudassem, mas não está bem. Isto não existe em lado nenhum, desculpem dizer-vos isto. Portanto, há muita coisa a fazer, há muita coisa a mudar, há muitas decisões difíceis que têm que ser feitas, porque isto não pode acontecer, isto não existe em lado nenhum, não é? Do mundo. Será que temos que ajustar o calendário para igual a que seja o calendário europeu? Será que é isso que temos que fazer? Não sei, estou aqui, mas não é justo nem para nós nem para os outros. Não é justo. Não é justo. Não é justo, mas acontece. Não é justo, acontece. Não é justo também para o Santos, que quando ia jogar na 13ª rodada com o Palmeiras em crise, eliminado de tudo, todo mundo querendo o Abel, a cabeça do Abel, e agora vai pegar o Palmeiras na melhor fase, entendeu? Por quê? Porque o Palmeiras quer jogar uma outra competição. Então, enfim, acho que essa reclamação. O Palmeiras aí... quis jogar o Mundial só. Não, e outra, você tem os melhores jogadores, você não quer que eles sejam qualificados para as seleções? Óbvio que você quer, isso reconhece o teu trabalho também. Então, isso daí, na verdade, vai jogar para a torcida, né, Zé? E hoje aqui, né, o futebol brasileiro tem muito jogador sul-americano, então os times são prejudicados mais ou menos. Às vezes o time que tem 2 jogadores mas está numa situação pior, saem 2 jogadores, um para a Venezuela, outro para o Equador, acaba com o time, né? Desde sempre sabia-se que esses jogos atrasados iam sobrar para uma data FIFA. Exato. Todo mundo sabia disso. Porque era o Mundial, né? E olha que não querendo defender CBF, porque acho que eles fizeram muitas coisas ruins nos últimos anos, mas assim, nesse ano, a atual gestão, eles estão movendo... Deram alguma sorte ali. Podem errar, mas estão mexendo no bolo, eles estão tentando consertar o que estava errado e o que já veio errado. E assim, eles deram um pouco de sorte na questão da Copa do Brasil, né? De nem Palmeiras nem Flamengo estarem ali também, ou enfim. Mas assim, eles estão tentando fazer alguma coisa. E o Ancelotti, na hora que ele fala que a prioridade é a seleção brasileira... O Abel esperava o quê? Que ele falasse, não, realmente, eu estou preocupado agora aí com o Brasil. Não tô nem aí, tem Copa do Mundo, mas olha, é mais já sério. Não tenho nem tempo de trabalhar. E vai falar, não, obrigado, Ancelotti, eu, na real, quero Mas assim, eu não acho nenhum absurdo ele reclamar. Não, pode reclamar. Ele tá no direito dele, mas não tem o que fazer. Aí cai naquele lugar de que o cobertor é curto, assim, sempre alguém vai se ferrar. E aí esse alguém que se ferra vai ter o direito de reclamar. E tá tudo certo. É que o Abel também ele ficou num estigma de reclamar às vezes demais, de coisa que nem tem que reclamar e tal. Mas nesse caso ele tem razão, mas ia sobrar, assim, não ia tinha sobrar, pra onde fugir. não tinha pra onde fugir, eu também acho. E sorte do Santos. Né? Ó, do outro lado, aí o lado Flamengo, né? O Flamengo teve um empate em 2-2 com o São Paulo na quarta, vocês sabem disso. O jogo aconteceu na Vila Belmiro, que a gente pode chamar de Vila Morumbiro, então, né? Quando o São Paulo for já. Mais ou menos, né? Que não chama de Vila Morumbis quando a gente vai... É verdade. Então, nada. É lá na Vila Belmiro mesmo. Obrigado pelo empréstimo.
Tá negociado direitinho isso aí, né? É isso, agora não vai poder mais cantar, não aluga o estádio. Não, mas É, isso daí era pra outra coisa. a Essa Gabizinha, sai música, isso pra defesa. essa música do Não Aluga Estádio. Eu entendo a zoeira, mas isso é pra outra coisa. Era na época que era uma música antiga, era na época que nossos queridos rivais não tinham um estádio, entendeu? Era. Você entendeu, né? Eu entendi. Mas Bom. hoje a música ficou velha, realmente. Enfim, aí, cara, o Flamengo dominou grande parte do jogo, né? Vencia por 2-1, aí vem o Plata. E pimba, é expulso aos 22 minutos do segundo tempo. Depois disso, São Paulo nivelou o jogo, empatou, quase virou em 2 oportunidades. O Felipe Luiz, o técnico, falou sobre os erros cometidos pelo Flamengo nessa reta final, incluindo expulsão e outras coisas. Rola o Felipe, vamos ver. Bom, primeiro dizer que um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes e cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. Infelizmente, nós estamos passando por uma fase que estamos tendo expulsões todos os jogos que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. E agora é continuar trabalhando, continuar no caminho, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Cada vez está mais difícil? Sim, cada vez está mais difícil, mas nós temos que vender caro e lutar até o último segundo, até o último momento que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até a última rodada. Não podemos cometer erros, estamos cometendo. Foi isso que você quis dizer com o derreter, com o esfarelar do Flamengo, Faraldo? Sim, porque aí é analisar os resultados. O Flamengo, de fato, ele tem perdido pontos em casa, fora de casa. Que você olha, assim, tanto pela história dos jogos quanto numa prévia do que seriam os jogos, você não imagina que o Flamengo perderia esses pontos. Bom, ou do teria Fortaleza dificuldade. foi crucial. Fortaleza, Do é um Fortaleza ótimo foi exemplo complicado. recente. Mas essa minha análise que eu falei, Lisa, ela vai até para além dos erros táticos, técnicos. Realmente, eu coloco numa condição assim que eu não consigo responsabilizar o Felipe Luiz. Entendeu? Tá, mas você acha que, por exemplo, que o Flamengo está perdendo pontos que o Palmeiras não perderia e não perde? Sim, acho que o Palmeiras ele tá sendo mais regular Isso a gente nessa pode hora. jogar para frente, para a simulação que a gente viu ali dos jogos. Né? E eu acho que a causa dessa dificuldade do Flamengo em ser tão regular quanto o Palmeiras é que tá naqueles problemas que eu tinha citado, sabe? De talvez o elenco do Flamengo, e isso a diretoria tem que ser cobrada do Flamengo. É um elenco que tem alguns buracos. E você fala, como é que pode o Flamengo, que gasta com contratação, ter buracos Cara, eu nunca tinha pensado nisso. no Realmente elenco? tem uns Então, buracos, você né? falando isso é um balde de água fria em tudo que eu falei durante esse ano todo, desde que aqui eu citei. Falei, nossa, no Carioca eu vi a foto do elenco do Sim. Flamengo comemorando, vi aquele elenco estelar. Falei, gente, Mas tem aqui dois ele times. não deixa de Não, ser um elenco estrelar. E tem umas questões também de azar, né? Tipo, a lesão do Pedro e uma expulsão do Plata. Ah, Você até tudo tinha bem. reposição ao Pedro, que Sim. era o Plata, a altura, né? Que entra. Sim. Mas que já não é da mesma posição. Isso me faz pensar, caraca, se gastou o que gastou, o Flamengo só não gastou mais que o Palmeiras nessa temporada. Por que não tem pelo menos um central, que talvez fosse o Juninho? Eu Aí, acho que é o Juninho, o Juninho acho que talvez seja o que dá pra colocar na conta do Felipe Luiz. O Felipe Luiz aprovou a contratação do Juninho, apostou, achou que seria uma boa e nunca se mostrou. Também pode ser que daqui a pouco ele venha a estourar, sei lá. Futebol tem, né? Futebol tem dessas. Mas por enquanto é um jogador muito abaixo. Lembra o Carlinhos, que o Flamengo também contratou há um também, tempo. tá no Todo mundo olhou Vitória. e falou: não sei se não faz sentido pra esse elenco. E o Juninho até aqui vai se mostrando algo parecido. A questão da zaga me pega muito. O Flamengo é absurdamente refém dos dois Léos. Se não tem um deles, o Danilo consegue repor em um jogo. No segundo ele já não consegue jogar. Deixa eu Isso é um fazer uma problema pergunta. pro elenco que o Flamengo gasta. Essa pergunta vem do Carneiro, nosso diretor. Tá, mas quem é o reserva do Vitor Roque? Seria o Flaco. Eu acho que É que Não, aí- o Flaco tá jogando. Então, é que aí o Abel conseguiu colocar os dois. Aí eu acho que tem um pouco de sorte no sentido de, o Pedro de novo se machucou, né? O Pedro, que é algo que, se a gente for trazer pro nosso Corinthians, o Yuri também tá passando por uma temporada Sim. de vários problemas Ele tá físicos. namorando. O Yuri namorando. Vitor Roque e o Flaco, eles não têm problema nenhum, né? O problema, entre mil aspas, é ser convocado agora. E aí os o- dois mas eu foram. acho que aí é muito o dedo do treinador, né? O Abel, ele consegue reinventar o jogador. Por exemplo, a torcida tá em cima sei lá, do próprio Vitor Roque, né? Não só a torcida, mas a imprensa criticando bastante e tudo mais. Aí o Vitor Roque, agora, ele foi convocado para a seleção.
Sendo que um monte de gente falou, nossa, ele fracassou na Europa. O cara tinha 18 anos. Não podemos colocar O como emocional fracasso. estava abalado na época. E aí o Abel vai, ontem, inclusive, na coletiva, ele falou sobre o patinho feio que virou cisne. E ele critica, inclusive, as pessoas que colocam isso em cima do Vitor Roque. E ele recupera o jogador. O próprio Flaco. O Flaco era super criticado. Vai lá, ele vira um jogador. O Veiga estava sendo muito criticado. Agora ele vai reinventando o jogador e vai reinventando posições. Quando o Veiga entra, tá entrando legal. Não, Exato. e acho que eu abri aqui o site do Palmeiras para ver o elenco, né? E de fato, se você for parar para pensar, conta muito também com essa parada, né? Tipo, o Paulinho também é um atacante, né? O Palmeiras ele não tem centroavante. Ele Mas tem- aí você pensa que tem esses 3 atacantes muito bons. Mas- O Flaco, o Vitor Roque e o Paulinho. Se você tem sempre 2 deles à disposição, Tá você show. tá feito. É. E se você Não, tem e os vocês 3, é um lembram? cenário lindo pra você conquistar tudo. Vocês lembram quando chegou o Vitor Roque, o pessoal ficava, quem vai jogar, Flaco ou Vitor Roque? Aí o Bira sempre foi um defensor Da dupla. da dupla, né? O Abel Mas demorou, aí não inclusive, pra dá, pensar aí isso. não dá, né? Não é, deu. Deu, não, e eles se complementam, né? Porque o Flaco, ele não é também aquele 9 paradão. Sim. Ele é um cara que gosta de vir de trás, né? De pegar essa bola no meio de campo. Pô, ontem foi bizarro, cara, ontem mas foi ele bizarro. fez chover de drible, assim. Ontem e eu não foi tava bizarro. esperando vir do Flaco a quantidade de drible, de repertório de drible, sabia? E outro, O Vitor vamos- Roque me chamaria mais. una, pra mim una, era mais una fácil. charla, no es flaco más, mira que está gigante. Ele Né, tá ganhando flaco? massa. Você não é Tá mais gigante. flaquito, É não sei o zero que passou. flaquito, velho. Viu? Ontem eu reparei, tá? Eu olhei e falei, gente, olha o Flaco como Não, tá e grande. Tá ganha tomando no corpo. biotônico. Cara, ontem eu me surpreendi mesmo com o repertório assim técnico do Flaco. Não que eu não achasse que ele era capaz, mas você não espera nas características dele, Sim. ele tá disposto a dar um chapéu e uma caneta no mesmo lance. Você espera que ele vai dar no máximo um chapéu e tentar bater pro gol. Mas não, ele tá se mostrando muito técnico. Então, casou muito com o estilo do Vitor Roque, também é um atacante muito móvel, né? Ele não é um atacante também de área, ele é um atacante de velocidade, de explosão. Então acaba que complementou muito bem ali, e, pô, pra mim, de lavada, melhor ataque do Brasil. Pensando até, Zé, que, porra, você tem os 2 convocados para as 2 principais seleções da América do Sim. Sul. A gente não Exato. tá falando, com todo respeito, a Colômbia, Equador e Chile. A gente tá Bira. falando da Argentina e do Brasil. A Argentina, atual campeã do mundo, está convocando o Flaco Lopes para jogar. Não, e o Abel apresentou o Flaco Lopes pra Argentina, Então, é isso né? que eu ia falar pra Total, que vocês. eles não conheciam. Eu ia Eles não perguntar sabiam pra quem vocês. era. Eu não sei, vocês têm mais contato, vocês devem ter gente lá na Argentina, porque eu tô curioso para entender como o argentino tá recebendo, falando, bom, de onde surgiu esse Eles Flaco? sabem pouco, porque ele saiu muito novo do Lanús, né, lá na Argentina. Então não teve. E no próprio Lanús ele não era uma unanimidade, né? Ele era um moleque ainda, né? Acho que ele tinha 21 quando ele saiu de lá. E aí ele tava ainda tentando o seu espaço. Então oscilava muito, como qualquer jovem Uhum. aqui no Brasil. E o Palmeiras apostou no Flaco, tinha, né, até uma concorrência do River, que também na época queria o Flaco, tanto que o River depois, quando o Flaco estava mal aproveitado no Palmeiras, fica em Tentava, é cima, verdade. né, do Flaco o tempo todo, e o Abel não libera. E eu acho que surge daí. Então o pessoal na Argentina não conhece muito do Flaco Lopes. Você pergunta assim, o que você acha do Flaco Lopes? O PIB do Palmeiras? Cara, a gente não vê muito, a gente viu na Libertadores, jogando muito e tal, mas assim... Nada que, nossa, Não, né, nada de que assim, o repente... pessoal tá ali na Argentina falando, nossa, esse 9 é um absurdo, não. Mas aí isso casa muito com o que a Gabi falou agora há pouco do Abel, ali no começo do programa. É incrível como o Abel, ainda que o Flaco não seja cria do Palmeiras, ou o Vitor Roque não seja cria do Palmeiras, o Abel ele tem entre tantas outras qualidades, essa questão da formação de jovens jogadores, né? De lapidar jovens talentosos e de enxergar talento onde muita gente não enxerga. O Lanús talvez não enxergasse o Flaco com o potencial que ele está demonstrando hoje Talvez. no Palmeiras. O Barcelona certamente não enxergou isso no Vitor Roque, se arrependeu da compra que fez e topou negociar em definitivo o Vitor Roque de volta aqui para o Brasil. E aí você pode trazer dos meninos que de fato o Palmeiras revelou. O Alan agora, o Endrick, o Estevão. O próprio Luigi, né, que tá ali no banco, mas que também deve em breve começar a ganhar minutagem. Sim, é muita molecada, seja cria do Palmeiras ou aquisição do Palmeiras, que o Abel forma, né? No meio desse caos todo que é o futebol profissional de cobranças e tudo. E é incrível como tudo vai dando certo. E aí isso daí é uma explicação. Ele fala na coletiva, a gente vai ainda comentar sobre esse trecho da troca de farpas aí entre ele Vamos agora, quer? e o Crespo sobre a questão financeira. Olha a importância do Abel
quando promove esses meninos, quando faz esses meninos craques para a vida financeira do Palmeiras, para o Palmeiras virar essa potência que é hoje. O que o Faraldo falou é o seguinte, o Crespo, porque assim, Flamengo e Palmeiras monopolizam o nosso futebol e vão continuar, Sul-americano. né? Sul-americano, inclusive. Mas aí perguntaram para o Crespo sobre essa monopolização, palavra difícil, dos dois times, e o Crespo deu uma resposta que eu achei super educada e super ok sobre isso, que causou muita repercussão. Roda o Crespo. Com dinheiro você acorta os tempos. É assim. Há quanto tempo Flamengo e Palmeiras colocam dinheiro? São competitivos, chegam à final de Copa Libertadores, brigam para Libertadores, para o Brasileirão. É assim, não é? Vou falar a mesma coisa que falou Felipe Luiz. Sabe? A gente de futebol lo sabe. Você coloca dinheiro tem mais possibilidades. Se depois, solo com dinheiro, não. Não, porque não quero faltar respeito do trabalho do Abel e de Felipe, porque não é fácil. Não é fácil o que eles estão fazendo. Nunca é fácil. Mas acho que são situações diferentes. Então, o que tem que São Paulo? Gente, com dinheiro acorta os tempos e muitas ideias se tentar fazer. Então, se você vai olhar, você pensa que a próxima temporada vai estar na cima lutando com Palmeiras e Flamengo? Não. Tem anos de investimento da parte de Palmeiras e Flamengo, então é impossível acortar os tempos. Então, o que tem que fazer? Ideias, com calma, e tentar de brigar por aquilo que a gente pode brigar. Que está longe da história de São Paulo? Sim. Quando eu falei, 4 anos atrás, muitos de vocês têm aqui, quando a gente ganhou o Paulistão, muito pequeno para a história de São Paulo. Você sabe quantas vezes ganhou o Paulistão São Paulo nos últimos 20 anos? ¿Sabe cuántas veces? ¿Usted sabe? Una vez en 20 años. Então, realidade, gente. Realidade. Eu gosto muito do Crespo, achei ele um cara extremamente inteligente, ele foi bem claro no que ele falou, quando ele fala que o dinheiro encurta o tempo. Sim. E é verdade, né? Mas aí ele é bem claro, ele fala, mas não é só o dinheiro. Não desmerecendo o trabalho do Abel e do Felipe, mas o dinheiro é o primeiro passo, aí, claro, organização, talento, tal. E ele dá esse exemplo do São Paulo, e ele é meio claro, dizendo assim, os outros, né, que não estão nessa situação de grana, tem que, de alguma forma, estudar um jeito de conseguir algo, como ele cita o São Paulo, né, Gabi? Ele fala... Em 20 anos, Ganhou um título paulista. Exato, o último tinha sido com o Leão em 2005, e agora, em 2021, com o Crespo, inclusive, antes dele ter ido para a Arábia. Eu acho que o principal ponto na entrevista dele, na coletiva dele, é o pés no chão. Ele basicamente dá um tapa na cara com uma elegância, com uma transparência, com uma lucidez, uma inteligência absurda, que o torcedor são paulino, eu acho que eles estavam precisando disso. Talvez muita gente... Eu recebi alguns comentários, né? Não, muita gente já sabia disso. Não sabia, gente. O torcedor vive uma realidade, às vezes, paralela, ele não quer acreditar nisso. Não, ganha 4 jogos, a gente acha que vai ganhar tudo, e não é bem assim. Exatamente. É um choque de realidade. Ele vira e fala... Tanto que ele fala, mó bonitinho, né? Realidade, gente. Ele fala isso, realidade. Pés no chão. Pés no chão, porque o torcedor, às vezes, não é o que o torcedor gostaria de ouvir, né? Queria ouvir que tem dinheiro pra caramba, que vamos comprar tudo. Não vai. E ele fala isso com muita clareza na questão de, sem desmerecer Felipe Luiz e Abel Ferreira, porque ele fala que não é fácil, não é só o dinheiro, né? Tem toda uma questão de gestão, que a gente tá falando, gestão de pessoas, gestão de, enfim, patrocínio, de um monte de coisa que envolve a gestão profissional de um clube. Ele não desmerece o trabalho deles, mas ele coloca que o dinheiro, a ingestão ali, de dinheiro vai encurtar os tempos, e o São Paulo hoje não tem o poder ali que tinha, que já teve um dia, e para voltar a ser o São Paulo, ele fala isso, está muito longe da realidade do que o São Paulo merece, do que o São Paulo, da grandeza do São Paulo, fato. Só que ele fala, depois um pouco disso, ele ainda fala assim, não dá para lutar hoje de igual para igual com o Palmeiras e Flamengo.
Hoje, a realidade não é essa. A realidade, se você ficar comparando isso diariamente com Palmeiras e Flamengo, é ruim. As pessoas vão ter um recorte errado. Na verdade, o que você tem que fazer é diminuir o gap. Ele usa exatamente essa expressão. Tem que diminuir o gap. E para isso, o que precisa? Paciência, gestão, enfim, outras... Dinheiro, arranjar dinheiro de Exato, outra forma. dinheiro. O Abel, ele respondeu a essa entrevista do Crespo. Vou rolar o Abel para a gente comentar depois, quer ver? O meu amigo Crespo a falar que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer, quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele. Não é? Aliás, quando eu convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi eu. Fui eu que paguei, não foi ele, fui eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base e vender jogadores. Os títulos trouxeram prestígio. O prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente e que este ano, sim, como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. E este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Vocês ouviram-me falar dos crocodilos no bolso, ouviram-me aqui uma outra vez, mas isto é só para brincar um bocadinho com como é que se ganha. O dinheiro ganha-se trabalhando, com processos, acreditando em algo. Como diria a Leila, dá licença, olha, não esqueça, Abel, do que veio antes de tudo isso. Porque veio Crefisa, veio Paulo Nobre, veio dinheiro, e é claro, vender bem a base, o Palmeiras faz super isso, preservar como ele preserva os jogadores. Uma coisa não anula a outra. Não anula a outra, mas não isso. pode esquecer. Não dá para esquecer. Eu peguei aqui, ó, Palmeiras comprou 1 ano antes do Abel chegar, o Luiz Adriano por 10 milhões de euros do Spartak da Rússia. 10 milhões de euros lá atrás, 42 milhões de reais, que já era uma contratação bem cara para os padrões brasileiros. O Luiz Adriano chegou ganhando um salário de 1.200.000 reais no Palmeiras. Que na época, só quem ganhava mais era o Dudu, que também estava no Palmeiras. Então, assim, calma lá também, né? Acho que assim como faz mal o Crespo, como ele falou, né? Faz mal comparar nós com Palmeiras e Flamengo, também acho que faz mal o Abel querer jogar nessa de que ele também era um underdog, que ele era um tadinho, e quando ele chegou no Palmeiras, o Palmeiras não tinha nada. O Palmeiras já tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2015, o Palmeiras já tinha brigado por título brasileiro, foi campeão brasileiro em 2018, sabe? O Palmeiras estava lá, cara, e acontecendo. E a organização do Palmeiras, quando a gente fala de grana, passa por isso também. O Paulo Nobre que pegou dinheiro dele, não foi? Deu, depois recebeu. Aí veio uma torcedora com um patrocínio grande. De um crediário. Né? A Leila, com a Crefisa. Que não é nada pouco, né? Não é pouco. O time aí o trabalho foi tão bem feito a ponto de esse patrocinador até sair. Sim. Com ela de presidente. O Flamengo a mesma coisa. Não teve um aporte financeiro, mas teve o Eduardo Bandeira de Mello renegociando junto com o Congresso Nacional a dívida BNDES. Criou a lei do Profut. Olha lá que loucura. Agora todos os clubes podem renegociar suas dívidas de curto prazo para 30 anos, 40 anos. O que isso fez? Fez com que o Flamengo tivesse azul no caixa pela primeira vez e o Flamengo começou a virar o que virou. Lógico, existe a competência também de você conseguir traçar esse plano e realizar ele. E Bira, isso que você está falando, que eu estou falando, é exatamente o que o Crespo falou. Sim, total, e por muito tempo. E o Crespo cita essa questão de... Porque o Abel fala, né, de venda de jogadores, que é muito importante. E realmente, o Palmeiras tem uma base hoje que... E vende bem. Vende bem, enfim... cria muito ali. O Estevão e o Hendrick, as vendas ali absurdas. E o São Paulo, talvez há 20 anos, né? Cotia, que era tudo aquilo, e hoje em dia já não é mais, porque muita gente reclama, inclusive, dos valores que o São Paulo está vendendo os jogadores, mas é a mesma coisa. O Crespo, num trecho da entrevista, ele cita que o ter dinheiro ali, né, da base, você não só consegue vender melhor e tudo mais, você consegue resistir
Exato. à venda. A Você vendas da vende Europa. quando você quer vender, ao contrário de Exato. São Porque Paulo, se fosse pro São Corinthians, Paulo, né, o cara? Alan já estaria Santos também vendido há agora. 2 anos. O Alan já estaria vendido há 2 anos se fosse no São Então. Paulo. Não, esse Alan nem jogaria. A gente não ia nem ver. Ele não estaria em campo, ele já teria sido vendido. Pois é, se fosse a jogar. gente tem o exemplo claro agora do Santos com o Luca Meireles, que foi vendido para o Shakhtar com, sei lá, 9 jogos no profissional. Ele vai para o Shakhtar por 12 milhões de euros, que já é uma grana, pô, 9 jogos no profissional. Ele tinha mais gol que o Guinegão na base. E era grande rivalidade de artilharia em São Paulo. O que acontece? No Santos ele não fez gol, né? Já fez gol na Champions, já tá lá, um dos artilheiros do William time. Gomes no Porto. É, o William Gomes no Porto. É isso. A gente tem alguns exemplos. A própria molecada que foi para a Rússia do São Paulo, Matheus Alves, Lucas Ferreira, todo mundo ali. A molecada que foi para a Rússia do Corinthians. É que o né? nosso foi uma barca, Cara, né? Demos 30 pelo Yuri. Uma filial do... Mas é muito Mas louco. daqui a pouco a gente vai isso, cara. descobrir que venderam até uma parte da arena lá pros Se bobear, tem uma arquibancada que foi junto. Mas vende muito mal. E hoje o Palmeiras tem esse poder Mas, assim, financeiro de poder se estruturar e falar: ó, não vou vender na primeira, não vou É vender na isso. segunda. Quando chegar a proposta que eu quero, eu vendo. Eu vendo. Pô, o Vitor Reis tinha sondagem de vários times. Só foi vender quando o City falou: beleza, eu dou 20 milhões de euros. 25. Não, e o Beraldo tinha sido vendido antes, há pouco tempo, pro PSG por menos dinheiro, bem que ele menos. tinha jogado muito bem e Exato, ganhado uma bem- Copa do Brasil. e jogado mais também, né? Exato. Mais tempo. E assim, para além dessa polêmica entre os dois técnicos que acaba se criando, você fala, mas exagerou, deu uma cutucada aqui e ali. Eu acho que o que fica, e aí os dois têm isso em comum nos dois recados na coletiva, é realmente esse recado, essa mensagem que serve pro São Paulo, serve pro Palmeiras, serve pra qualquer clube, Pro na verdade. Inter, pra todo mundo. Pro Inter, pro Corinthians, pro Santos, pra qualquer clube. Realmente, é cortar gasto, é ser transparente com o torcedor, sabe? De deixar claro que, pô, a gente não tá aqui pra bater de frente em Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil com o Palmeiras e com o Flamengo. E principalmente investir na base, tratar bem a base. O São Paulo a gente vem discutindo já há alguns meses, né? Com essa possibilidade de vender a base num esquema completamente obscuro, que ninguém entende Pro como vai grego ser, lá, se vai né? ser pro Marinar. grego. Mas- O Corinthians constantemente tem manchetes de casos policiais envolvendo categorias de base. A mais recente envolveu o PCC, envolvido ali com contratos de base do Corinthians. E aí é difícil comparar. Aí eu acho que o Abel tem razão de que e aí não é desde que ele chega, né? Esse é um ponto a se considerar. Mas o Palmeiras já vem há 10 anos tratando as categorias de base do jeito mais profissional possível aqui no futebol brasileiro. E aí não é à toa que o Palmeiras, revela e consegue manter e vende quando e pra quem quer, pelo valor que quer. Aham. O Hendrick, o Estevão, daqui a pouco o Alan, e assim vai. E aí é um Gabriel trabalho bem Jesus feito, lá no- profissional. O Gabriel Jesus lá É. atrás, acho que foi o primeiro, né, do João Paulo Sampaio. É isso que eu falo. O João Paulo Sampaio é um cara que merece uma menção honrosa aqui, porque... O Zé sabe, sempre que eu posso Sempre. eu elogio É. ele aqui. O Porque o Lucas contraste, com a, sempre o contraste cita com a base do Corinthians que é a base com a qual eu tenho mais contato jornalisticamente falando, é gritante. É gritante. É. A base do Corinthians é um negócio que eu não gosto nem de ficar comparando muito com o time de várzea, porque muitas vezes os times de várzea eles têm uma organização e um profissionalismo Mas maior do que o time desorganizou, profissional. né, Faraldo? Porque era um pouco mais organizada a base do Corinthians, agora destrambelhou de vez. Não, nesses piorou últimos de vez. 4 anos. Mas ao mesmo tempo, os mesmos personagens que hoje estão associados às notícias policiais, eles estão há décadas comandando a base do Corinthians. É Há verdade. décadas. Eu vou falar do Corinthians, posso? Vocês querem falar? Quer completar? Alguém quer completar? podemos. Não, porque nós vamos falar também do Santos, tal, mas antes de falar sobre briga de rebaixamento, eu vou falar da derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino, um jogo em Bragança, 2-1 com 2 gols do Sacha, 1 do Yuri Alberto, 2-1 com gols do Sacha e Yuri Alberto, e aí o Isidro Pita que entrou depois, né? Além de 2 expulsões do lado corintiano, Zé Martínez, o Charles, o Dorival Júnior deu uma entrevista bem revoltado. Olha, eu fui um cara, eu tô acho que há 4 anos fazendo Paulista pelo grupo aqui da Record, né? E eu sempre defendi a Edna, porque eu acho que ela tem uma carga muito pesada de machismo em cima dela. Mesmo no jogo Red Bull Bragantino e Corinthians, os caras cercaram ela ali de uma forma horrível, tal. Mas esse jogo dela é para entrar na cartilha do olha o que não se deve fazer. Eu fiquei muito chocado. Mas vamos ver o Dorival? Roda aí, vai. Olha, eu acho que nós estamos sendo corriqueiros, repetitivos, até porque o que está acontecendo é que a arbitragem está roubando o protagonismo dos atletas, que são as principais estrelas do espetáculo. Acontece isso,
E não existe critério. Mas não é critério entre árbitros, é critério na mesma partida. O árbitro não tem critérios. E isso tem dificultado para muitas equipes. Não é apenas o Corinthians. O Corinthians passou muitos apertos ao longo desse campeonato. Perdemos muito ou deixamos muitos pontos pelo caminho justamente por essa falta de critérios. Não existe o critério. Não existindo critério, não tem como você avaliar nada. Foi pênalti. Todos concordam que houve o pênalti? O lance foi? E o lance do segundo tempo, com 1 minuto de partida em cima do Yuri Alberto. E depois disso, o último lance da partida. Qual foi o critério? Então, não dá mais para se aceitar. Além do que, você acaba tirando o foco do principal, que é o futebol. Nós só estamos discutindo arbitragem ao longo de todo esse ano. É terrível para todo mundo. É terrível. É o resumo do que a gente tem falado aqui direto. Eu acho que Ele é foi muito bem. fofo, né? Foi bem pra caramba. O Dorival é muito fofo, eu acho Até ele quando tá incrível. bravinho, né? Ele Ele é um fala Angry de uma Bird. maneira fofa. Mas ele fala que é terrível o foco sendo a arbitragem, mas eu acho que pro Corinthians, eu não tô falando do Dorival, tá? O Corinthians, institucionalmente, eu acho que adora esse tipo de situação. Porque você acha que tira o foco Porque tira o foco do verdadeiro problema do Corinthians. É muito mais fácil para a diretoria do Corinthians, ainda que a diretoria do Corinthians suma, né? Se bobear, perguntar pro torcedor do Corinthians, 9 em cada 10 não sabe nem quem é o presidente do Corinthians hoje. Mas é muito mais fácil para a diretoria do Corinthians deixar o foco das críticas não no elenco mal montado, não nos casos de polícia da base ou em qualquer outro problema do clube, e sim na arbitragem. E vai empurrando isso. E pro Dorival, acaba sendo mais conveniente também. Porque senão é o Dorival toda coletiva tendo que responder, me prometeram X reforços e não entregaram nada, porque a situação financeira do clube é isso. Então eu entendo o Dorival bater nessa tecla da arbitragem, porque realmente é o que você falou, a Edna, por mais que ela sofra muito de machismo, eu acho que a árbitra tá longe de ser a pior árbitra do futebol brasileiro. Porque o que mais me chocou foi isso que ele falou, o critério. Ela não foi assim que ela usou um critério diferente de outro jogo, de outra arbitragem. Sim. No mesmo jogo, os critérios de aplicar cartão amarelo ou não. Tem um lance que viralizou muito do Sacha indo pra cima dela duas vezes no mesmo Sacha lance ali, e o ela que ele fez, não cara? amarela ele. E aí o Martínez, por muito menos, tomou o segundo amarelo que virou vermelho. Esse lance do Martínez é que eu acho que foi a grande cagada da Edna na partida. Porque ficou claro que ela não lembrava que ele já tinha Ela ficou até amarelo e aí assustada ficou quando ela pesado ele Mas tomar ao o mesmo segundo amarelo. tempo é igual aquele amarelo que o Martínez fez o Escobar sofrer no Paulistão, acho que foi na semifinal, que o Escobar vai bater o lateral, o Martínez tira a bola dele e o Escobar começa a O bater próprio boca, Martínez. o É Daronco verdade. dá amarelo pros dois. O próprio Ninguém Martínez. falou, nossa, o Daronco é um absurdo. Ninguém O não Bira, ele tem... Então, mas é que total. uma coisa que eu vi um post até Eu acho que dando o lance crédito. capital, desculpa Zé, que eu pensei agora, o lance capital pra mim é a expulsão do Charles. Porque... Mas a expulsão do Charles Mas é é no o último final. lance. Mas a expulsão do Charles, ela atropela vários processos. Ela não espera o VAR chamar ela, o VAR ainda está discutindo o lance. O VAR até poderia chamar para expulsão, mas ele não chamou. Ela não dá o segundo amarelo, ela expulsa ele direto. Ele está suspenso por 2 jogos, porque ela deu o amarelo, ele cumpre a suspensão pelo terceiro sim. amarelo e por um vermelho direto. Tudo isso sem ouvir o VAR. Tudo isso porque a bandeirinha, né? Parece que foi isso que a bandeirinha falou. Acho que pegou no rosto. E pegou. E aí ela deu o vermelho Mas pegou. depois. Só que ela dá o amarelo. Aí depois ela muda de ideia e dá Ela o não vermelho. tira o amarelo entendeu? e dá o ela vermelho. não tira o Tá. amarelo. Tá. Então isso daí foi uma tipo, confusão. errou É. O tudo. que assim. desmontou o confuso, Corinthians claramente. foi o Confuso. Martínez sair. Um jogador a menos, aí o time, uma coisa Também. não... Porque não o torcedor funcionar do mais. Corinthians foi geral fala, mas o pênalti. Mas o Martínez. O Charles. Por mais que tenha tido essa confusão mesmo no lance do Charles. Ela tava confusa, a essa altura do jogo, acho que ela tava rezando pra acabar logo o jogo, ela tava nervosa mesmo. Ela Bom, deu 5 minutos, correu 15. tipo, beleza, assim. Mas pra mim, o único erro grave, que você fala, não era pra ter expulsado, foi exagerado, foi o Martínez. E aí eu não consigo olhar. Vários erros, desculpa. Não, erro grave, assim, que Eu acho que assim, acho que muda acabou o jogo, no entendeu? conjunto da obra, foi o jogo mais louco que eu já vi. Eu falei, não acredito. Sim. Né? Por quê? Foi pênalti, foi o que o Dorival falou. Foi. O Angileri entrou de uma forma, né? Só que Aliás, aconteceram duas Angileri- outras jogadas iguais de entrada
Não deu É, nada. a falta de critério Aí o pega cartão amarelo para os dois ali, nenhum dos dois tinha que levar, nem o jogador do Corinthians, nem o jogador do Red Bull, não tinha por que receber um cartão amarelo numa jogada que acontece direto, né? E aí foi se perdendo, aí faltas que não dava, falta que dava, amarelo que dava para um, não dava na mesma jogada, se perdeu completamente. Foi É uma muito Mas- chato situação ter que discutir confusa. isso toda vez. Toda vez tem que discutir É o que a gente isso. falou, eu tava vendo até um. Porque o que eu tinha falado no começo, do Atlético Mineiro ganhou de 3-0 do Bahia, mas teve um lance, o primeiro lance do jogo quase ali, bem no comecinho, esqueci o jogador do Atlético agora, mas foi no Michel Araújo. E ele vai com o pé em cima da bola, meio que igual aquele lance do Gomes, que tá super em alta. as Passa a bola discussões. por cima. Passa o ao pé pé em por cima da cima. bola e dá no meio do Michel. E aí o juiz não deu, não expulsou. E aí, enfim, teve muita reclamação em cima disso. Depois, no final, no segundo tempo ainda, o Canu é expulso. E aí o Bahia sofre os 3 gols. O Rogério fez duras críticas à arbitragem, também falando de critério, como o Dorival falou. E até o Rogério, que há 2 rodadas, sei lá, uma rodada atrás, já estava falando que os jogadores e todo mundo Precisa pega muito colaborar, no pé dos árbitros, só que ele mesmo fala, cara, não dá. tem hora que você Então, é isso. Acho Não, que... ontem, no jogo que nós transmitimos, teve uma jogada, era o Darunco, Mirassol, o que a gente transmitiu? Mirassol e Fluminense. Isso. 30 segundos. O Darunco errou em expulsar o jogador, depois ele voltou atrás, ele não era o último homem. Mas assim, gente, 30 segundos. A jogada aconteceu, o Darunco estava caminhando, ele já foi cercado pelos 2 times. Assim, uá, e todo mundo gritando, eu falando, mano, calma, espera ver o que ele vai dar. Ele não tinha dado nada, ele tinha dado a falta. Não, aquela regra do capitão falar com o árbitro. Esquece Pô, o capitão falar. Não existe. também no lance de começo do jogo, no jogo da Vila, que teve agora o Flamengo e São Paulo e Flamengo. Pênalti. O pênalti. Cara, foi bizarro. Foi os 2 times inteiros em cima do árbitro. O árbitro claramente queria, só o Rafael, que é o capitão, eu quero falar só com ele. É verdade. E dane-se. E o Rafael, ia todo mundo do Flamengo, todo mundo do São Paulo, o árbitro andando pra trás, falando, não, só quero falar com o Rafael. Essa cena se repetiu umas 5, 6 vezes. E o árbitro tava quase na arquibancada já. Porque ele ia andando pra trás e todo mundo empurrando ele. Então, assim, ninguém respeita a arbitragem também. Tá É tudo uma errado. várzea de todos os Isso é uma lados. coisa que a Gabizinha falou muito bem, que a CBF a gente pode até criticar, mas tem tentado trazer algo de novo. Isso é uma coisa que precisa pensar seriamente para os campeonatos do ano que vem. Bira, vamos falar do teu Santos, Bira? Certeza. Cara, ó, é a tristeza do Bira, né? A pauta é a briga do Santos contra o rebaixamento. O Santos entrou na zona de rebaixamento com a derrota para o Palmeiras ontem, né? Combinada com a vitória do Vitória, o triunfo do Vitória em cima do Inter. E a gente preparou uma tela com a sequência do Santos. Bira, vamos analisar? Bora. Olha a sequência do Santos. Eu acho que ele teria que fazer 50% disso. Perfeito? Cara, Zé, eu acho que o Santos. Bom, daqui a pouco vocês me seguem ali no @tocaprobira, eu vou soltar um vídeo exatamente simulando a tabela do Santos. Pra mim, Zé, o Santos tem que focar nos últimos 3 jogos, tá? Eu acho Esporte, que Juventude, em casa, Juventude fora e Cruzeiro, em casa. teoricamente já resolvido, né? Mas é difícil O jogar ideal, em casa agora. o ideal seria também o jogo do Inter entrar nesse pacote, né? Os Entendi. últimos 4, porque aí o Inter seria um concorrente direto. Teoricamente, tem que ver depois desses 3 jogos. Porque qual que é a crise do Santos? Você tem 7 jogos para fazer e você joga 4 vezes contra o G4, né? Você pega Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol. Então, você vai pegar os 4 melhores times do campeonato. Pensando assim, o que seria acessível são 3 jogos que sobram. 9 pontos. 9 pontos. Eu não sei se faz 9. Na minha simulação deu 8. E o Santos faria 42 pontos, né? No final. 42? 42 já dá para escapar. Não, deu 9, é isso. Ai, não lembro agora, gente. Mas enfim, eu acho que, ó, sendo otimista, consegue um empate com o Palmeiras em O casa. Santos tem 33 agora, Bira. 33. Consegue 9, então. É isso. Vai para Porque 42. empata 3. Empata 3 e ganha 2. Perde Vai para 42, se ganhar as 3. Não, é que você tá contando um É empate. plausível É esses isso. 3 empates mesmo. É isso. Empata com o Palmeiras em casa, empata com o Mirassol em casa, empata com o Cruzeiro em casa. Ganha do Sport, ganha do Juventude, perde do Inter, perde do Flamengo. Uau. Ou perde do Juventude e ganha do Inter. Que pra muita gente é uma previsão otimista e mesmo assim talvez não seja Seja suficiente. ruim, talvez seja ruim. É. É que depende muito, né? Depende muito do difícil, resto Vitória, o O próprio... que vale, tipo, na comparação é
Desde que o Jair Ventura chegou, o Vitória conseguiu o maior número de vitórias com um técnico no ano. Então, isso já mudou um pouco o recorte do Vitória. Você não pode olhar o Vitória como aquela equipe que conseguiu só 8 vitórias no campeonato. Sim. Porque 4 delas foram com o Jair Agora, Ventura. né? Agora. Agora, é Ganhou, verdade. inclusive, de Santos, ganhou, inclusive, de Internacional e ganhou o clássico contra o Bahia. Sabe? Jogos pesados que o Vitória conseguiu fazer valer, principalmente ali, né? Com o Internacional e com o Bahia, o mando de campo. Então, é um outro Vitória. Aí você tem o Fortaleza, que também no recorte do Palermo tem mais vitórias do que no ano todo. Posso Ó, fazer uma o gol coisa? do Pedro que vocês Raul vão ontem você deve ter comemorado. Sim. Vocês vão, não, a gente tava ao vivo, ele ficou bem felizão. É verdade. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que a produção preparou, porque é o seguinte, ó, o aproveitamento dos treinadores que foram contratados pelos clubes ameaçados de rebaixamento nessa reta final do campeonato que a gente está. E tem um dado muito curioso, porque os piores desempenhos são dos times que, dos fora, técnicos que chegaram, que eram os times chamados grandes que estavam fora. Sim. Ele não tá, quer ver? Coloca na tela, só pra Ramon gente e Voivoda. ilustrar. Dias aí. Ó, os dias ali, o Inter tava mezzo tranquilo, mezzo calabresa, né? Aí 33,3 de aproveitamento, a coisa complicou, o Inter começou a olhar muito lá para baixo. O que o Bira acabou de falar, o Vitória com o Jair Ventura, 8 jogos, ó, 50% de aproveitamento. 4 vitórias, cara. O Voivoda, como queira, né? O Juan Pablo, no Santos, ó, 11 jogos, também o aproveitamento não tá grande coisa, tá bem ruim, 36,3. Inclusive, bem parecido com o do Kleber Xavier, bem parecido com o do Pedro Caixinha, tá? O Então. aproveitamento. do Aí, ó, a Voivoda. gente vai pro Carpini, lá no Juventude, que tá dando, às vezes vai bem, às vezes vai mal, com 37,5, mas em mais jogos, né? 16 jogos. E o que o Bira também acabou de falar, o desempenho do Martim Palermo ali no 4 Fortaleza, ó, vitórias também. Absurdo. 46, 4 vitórias, 46,6 de aproveitamento. Então, quando você olha o Martim Palermo e o Jair Ventura, Vitória e Fortaleza, tudo bem, não tá perfeito, mas tá apontando uma setinha para cima. Você sabe, Zé, que tem. Putz, eu sou muito ruim de memória, né, gente? Mas vi lá no Twitter alguém fazendo a projeção a partir do aproveitamento dos técnicos que chegaram. Tá. Jair, Palermo e Voivoda. O Voivoda alcançaria a menor quantidade de pontos, só que terminaria empatado com o Vitória em pontos. E aí o Santos tem mais saldo, né? Então dependeria do saldo. Porque ficaria quase tudo igual. Tudo igual, quase tudo Entendi. igual. Tipo, o Santos ganharia 8 pontos, o Vitória, que estava 2 pontos atrás, ganharia 10, e o Palermo ganharia 10, 11, e ficaria coladinho ali também, sabe? O melhor seria o Palermo, né, nesse recorte. Hoje a gente já vê que matemática é complicado por isso no futebol, né? Porque nada é cravado. Hoje já é diferente, né? Você vai fazer do aproveitamento de hoje, o Vitória dispara, Sim. porque é 50%. 50%. Você tem verdade. 7 jogos, é 3 vitórias aí pro Vitória, é no Verdade. mínimo mais 9 pontos. Você Isso. falou uma parada do Santos agora há pouco, que o aproveitamento do Voivoda é muito similar ao dos dois antecessores, né? O Caixinha e o Kleber Xavier. Isso eu acho que acaba sendo 2 sintomático. vitórias, 6 empates e quantas derrotas? 3 derrotas, o Voivoda. Então, se for falar especificamente do Voivoda, eu até fui buscar aqui quais eram os 2 jogos, porque tinham 2 jogos que estavam na minha cabeça. Bira, se o Santos ganha agora 4 pontos, você acha que são 4 pontos essenciais ali que podem ser o diferencial para o Santos não cair? Com Palmeiras e Flamengo. Não. Do que já aconteceu no campeonato. Se hoje o Santos tivesse mais 4 pontos. Agora, Sim, Vitória, ele provavelmente não Vitória e cairia. Fortaleza, só esses 2 jogos, velho. Não, eu não tô nem citando esse. De agora, tipo, não precisa nem voltar muito. É porque teve uma sequência antes ali do Santos ganhar com mérito, acho que fez o melhor jogo no ano contra o Corinthians, que ganha de Sim. 3-1. Horrível. O Santos empatou 2 jogos que era pro Santos ter ganhado. Sim. Que foram contra Grêmio e Bragantino, se não me engano. Que foram aqueles jogos que eu lembro do Bira falando, cara, o Santos tá com um volume de jogo absurdo, mas não consegue fazer os gols. Sim. Se você for selecionado na trajetória do Voivoda, onde que o Santos se perdeu e pode ter comprometido o campeonato por uma questão de merecimento, porque ali merecia ter ganhado, eu acho que foram nesses jogos. Sim. Porque se for pensar que vai se salvar ali no limite. Mas se for fazer uma análise macro do que foi o campeonato todo, ninguém é rebaixado só pelo que acontece nas rodadas finais. No final das contas, a primeira rodada vale igual à última. E aí você falar que os 3 técnicos que comandaram o Santos no campeonato têm aproveitamentos similares, pra mim tá claro que o problema não é o técnico. Assim, beleza. Não é, também Você é. tem mas não é diferentes, mesmo. você tem técnico que encaixa melhor com esse elenco, eu entendo, ok. Mas pra mim é muito mais um projeto de futebol muito mal feito, a diretoria apostou todas as fichas no projeto Neymar que deu errado. Sim. E aliás, vai virar um abacaxi, né, pro Santos no final da Aliás. temporada, vai ficar muito feio pro Neymar se o Santos cai e ele sai.
Então, eu acho que tá muito mais aí Acabou a essa carreira. situação do Santos do que, pô, o Vojvoda não consegue. Eu também não sei acho, o quê. Farol. A sequência final do campeonato. Faraldo, eu vou colocar o Vojvoda porque é quando você tem um jogador do tamanho do Neymar, por mais que ele não esteja jogando e nem fazendo nada, essa é a pergunta que sempre vai ter na coletiva. E ele respondeu, o Neymar poderia, entre aspas, ter jogado contra o Palmeiras, mas por conta do gramado ali, eles acharam melhor que ele não jogasse. Então vou mostrar o Vojvoda falando. Roda aí. Bueno, es una cuestión que yo tengo que analizar, o primero con mi comisión técnica, después con el propio jugador, analizar estrategia, analizar bueno, o momento, ¿sí? Principalmente es eso. Él sumó minutos antes en un entrenamiento, siempre hacemos, los jugadores que no comienzan juego suman minutos, ¿sí? Y él participó normalmente, hoy entrenó en OCT, ¿sí? Y bueno, fueron jugadores de la base también para ayudar a que el entrenamiento sea un entrenamiento o similar o parecido a lo que hacemos siempre. Mañana va a sumar otro entrenamiento y bueno, ya vamos a encontrar a él o día sábado y ahí tomar la decisión. Bueno, la decisión es mía, mas como todo, eu sempre falo com jogadores e depois eu decido. A coletiva do Vojvoda tá engraçado, porque a imagem tá de cinema e o áudio tá eu no banheiro. Nossa, tá total você no banheiro, né? Você fala, ó, o elenco com o Neymar. E aí você vê o Santos jogar e fala... Tipo isso. A coletiva do Vojvoda é, o Neymar tá no Santos, uau, mas não tá me na zona. acordava. Exato. Mas eu acho que assim, lógico, tava falando aqui enquanto a gente ouvia, que pra mim cara, não é que eu tenha esperança que o Neymar vai jogar o que não jogou ainda o ano todo. Mas eu acho que o Neymar é um cara muito técnico e que pode arranjar gols importantes para o Santos, seja numa cavada num pênalti, seja num pênalti bem batido, Cobrança de seja uma numa falta. cobrança de uma falta, num escanteio que ele arranja na cabeça de alguém. Numa assistência Como foi com o magistral. Fortaleza, que ele toca pro Adonis Frias fazer o cruzamento e sair 1-1. Então, assim, pode ser que se ele jogar esses 7 jogos pra valer, até pra não ficar feio na carreira, porque vai ficar feio, mano, não é só, o fracasso é muito grande pra todo mundo, não só pra Santos, mas também para Neymar e para todos os jogadores daquele elenco. Cara, o Zé Rafael é um jogador super vitorioso, vai acabar a carreira rebaixado, sabe? Tem o Tiquinho Soares, também super vitorioso, vai acabar a carreira rebaixado, o William Arão, campeão mundial. Cara, sabe? É tipo assim, não, eu acho que eles não querem. E eu acho que o momento agora, Zé, é de fato existir. É bizarro isso, né? Mas, de fato, existia uma união forte de arquibancada e elenco. E aí, eu vejo muita gente do elenco, né? E arredores, diretoria, falando que a torcida vem jogando contra. E eu sempre faço questão de lembrar, Zé, que o Santos tomou de 6-0 do Vasco com 50 mil a favor. O dia que a torcida jogar contra, esse time toma 12 de qualquer um. Então, não joga contra. Os únicos que não jogam contra são esses torcedores. Eu sinto, às vezes, que a arquibancada sofre sozinha por esse time. E eu gostaria de ver essa preocupação estampada no rosto dos jogadores do Santos, dos líderes do elenco. Ontem eu vi o Zé Rafael, O Zé bem estava arrasado, abatido. tava O Zé mal. estava abatido, é isso. Acho que eu espero E o isso. Zé- Essa postura. E agora? Não, agora já foi, mano. A gente precisa jogar mais. É exatamente Não isso. passa, Bira, um pouco também pelo Neymar, o Neymar comprar ideia, né? Neymar tá na hora de comprar a ideia de que você tá aqui no Santos. Mas, tipo, se ele se tocar e falar assim, olha, Vojvoda, faz o que você quiser, eu fico no banco. Zé, Precisou, me põe que eu jogo 5 minutos, 10 minutos, 15, jogo o jogo inteiro, sei lá, né? no Allianz, você diz ali? No Allianz eu teria jogado se fosse o Neymar. Não, eu mas não bateria. dá, É gente. que no Allianz Ele foi já não tá bem. Não, e no Allianz Bom, foi não uma sei. parada do staff do departamento médico, né? Então fica difícil você bater de frente com o departamento Não, eu médico. não acho que ele deveria ter Vamos jogado, apostar não. tudo Retiro o nisso. que eu disse, vocês têm Porque aí ele razão. poderia ficar 7 jogos fora e o Mas, Santos... mas nos outros jogos, Sim. ele se colocar, tipo, Vojvoda, você manda, faz o que você quer fazer. É. E eu tô aqui. Não, total.
apesar, é que eu acho que ele tem que estar de titular, Zé. É? Eu Você acho. acha? Desde Eu o acho. comecinho? Eu acho porque Mas você não talvez acha... as jogadas saiam dele. O que eu acho que Mas pode os contra-ataques têm saído muito de bola perdida por ele quando ele também, estava mas jogando. aí o problema, assim, é de quem arrisca também, né? Vale ressaltar que o Santos tentou, eu entendo isso, essa crítica, e às vezes até faço ela durante o jogo. Vou lá de novo, mais um contra-ataque No que dia cedeu. seguinte, Mas no dia seguinte, quando eu tô de cabeça fria, eu olho e eu entendo, na verdade, o quê? Cara, é o único que arrisca no Santos. O Ele Santos tá é um time que toca do lado pro outro, do outro pro lado e fica lá. E tem o Guilherme corta pro lado e cruza a bola pra área pra ninguém. O Robinho Júnior dá 3 pedaladas e perde a bola. É um time que não agride. O Lautaro Dias ontem é a prova disso. Cara, ele não é um mau atacante. Ele incomodou pra caramba a defesa do Palmeiras. Ele não conseguiu dar um chute no gol, gente. Ele teve chance, ele não conseguiu. Porque é técnica também falta, sabe? Tá. O elenco foi muito mal montado. O Santos gastou 8 milhões de dólares em 2 zagueiros que são reservas hoje, né? Que é o Adonis Frias e o Alexis Duarte, que jogou contra o Palmeiras. Mas os dois são muito abaixo. Tanto que o Zé Ivaldo não estava sendo relacionado e foi titular do Clássico. O Tassiano não estava sendo relacionado e entrou para resolver. Por quê? O Tiquinho não tá dando resposta. Você tem o Bilal, que enfim, né? Essa piada. A piada era Aí você tão tem boa, o Cabageiro paraguaio. Nossa, o artilheiro do Campeonato Paraguaio. O cara chegou, fez um gol contra o Cruzeiro. Jogou muito. Acabou ali, entendeu? O time não tem qualidade técnica onde precisa ter, que é perto do gol. Ô, Bira, E aí deixa eu fica fazer muito uma refém de pergunta. Zé Rafael, William Arão, que jogam bem, jogam muito. O Vitor Hugo tá jogando muito também. É um bom meio de campo que o Santos montou. Falta alguém fazer gol. Não tem. Gabi. Não, é rapidinho sobre o que você citou o Bilal, mas assim, eu até tava vendo algumas coisas de que o Vojvoda supostamente tinha falado Então, pra ele vir, aí o não, Marcelo né? Teixeira falou não sei o quê, como é que tá isso? Não, então, além de tudo tem isso, né? Que a diretoria joga muito contra, né? O próprio time. É isso, acho E que o isso principal rola ponto muito, é esse. porque o Marcelo Teixeira dá uma entrevista falando, não, o Bilal chegou, eu vou chamar de Brahim, tá? Porque senão eu fico com muita raiva. O Brahim chegou e foi um pedido insistente do Vojvoda. Aí Vojvoda ontem é perguntado na coletiva. E aí, o Brahim não foi nem relacionado hoje, você pediu, é isso mesmo? Aí ele falou, eu não conhecia o Brahim. Foi me apresentado pelo scout do Santos. Eu aprovei, chegou. Ou seja, Não ele foi não um pediu pedido nada. insistente. E era o Aí ele falou, ele estava tava fechando a janela. Então a gente falou, bom, entre ter nada E ter alguém. e esse cara, vamos tentar esse cara. E ele ainda completa. Só que você trouxe um cara que nunca jogou no Brasil, existe um período de adaptação gigante. Uhum. E é real, ele pode ser um bom jogador. Mas, cara, até ele entender a rotação. Pô, a gente tem dificuldade de entender o critério da arbitragem. Imagina o cara que chegou de paraquedas aqui. E na situação do Na Santos situação ainda. do Santos, exato. Então, assim, eu acho que, na verdade, a diretoria tinha que respaldar o Vojvoda, por mais que respalde, né? Fala que é o técnico de 2026 e tudo mais, independente do que acontecer. É o projeto do Vojvoda, que eu acho que tem que ser mesmo. A diretoria tem que respaldar e não ficar jogando pra torcida assim também. Ai, eu faço o que dá, eu tô tentando, sabe? Veio um papo também de reunião de conselheiros que a grande conclusão foi, cara, os influenciadores que torcem pro Santos estão jogando muito contra. Ah, não, né? Para. Colocaram Aí, a culpa sabe, nos influenciadores. E aí, cara, Aí quando não. você chega nessa conclusão, com o time quase caindo, Que o problema é esse. o time desse jeito, essa montagem de elenco esquizofrênica, né? Porque você só tem cara em declínio técnico e físico. E que ainda E, são os que mano, estão respondendo. E é os que estão respondendo, né? É que o Zé Rafael, eu acho que nem tá mais em declínio. Eu acho que ele, mano, ele tá sendo tão exigido que ele tá voltando a jogar o que ele jogava muito no Desesperado. Palmeiras. A habilidade Desesperado. voltou pelo desespero. Não, e joga muito, é um absurdo. Mas é isso, é uma ilha ali no Santos de o que eu faço agora? Vou tocar pra quem? Porque se eu tocar pra ali, erra. Se tocar pra aqui, erra. Ah. Ele fica meio perdido ali. Não acho que o Santos vem jogando mal. O problema é que nessa reta final não é mais sobre jogar bem, é sobre conquistar o resultado. E controlar mentalmente. Vamos mostrar uns gols? Vamos ver uns gols da rodada? A gente vai começar mostrando o Fluminense e Mirassol, que foi o jogo que nós transmitimos. Coloca na tela, Fluminense 1, Mirassol 0. Vocês vão ver o gol aí, é do Serna, mas se não me falha a memória, Zubeldia na é súmula foi dado contra, tá? O Daniel Borges. Ah, deveria mesmo, porque a bola nem é pro gol.
Não, você quer ver, ó? Vai ali, aí desvia no Mas se Daniel. eu sou ó. jogador, eu fico muito bolado que o juiz não dá o meu gol. Não acho que é um irmão, gol- eu que não acho que é chutei. um gol contra. Não, e tira totalmente, quer ver, ó? Mas na verdade, Mas se a ele bola não. não. Ó, não, a bola ia pro Mas é goleiro, um ó, ia desvio. pro Walter, ó. Acho que é um desvio. Não, eu acho que Pra é ser gol gol do contra, o Servo. jogador tem que fazer o mínimo de menção a gente, tentar peraí, quando afastar que e o gol chutar pro gol. contra acabou Ó, e virou isso? Isso não é gol Gente, isso é o gol do Zubeldia, mano. Pô, Zubeldia é alegria. Seis essa foi a jogos, 6 história do vitórias, Fluminense hein? 1, É Mirassol Maracanã. 0. Não, é todo mundo. Ai, Aí, nossa, ó, 1 a gente 0, vai lá pô. pro clássico Ceará e Fortaleza. Adam Saiu o Barreiro. gol do Fortaleza, O paraguaio Adam Barreiro, Adam. que foi um imitando gol um vovô, e foi com o vozão do lado. o vozão do lado. Né? Aí, Agora, o vozão Ó, foi o lá, Pedro lá. Raul, Pedro Pedro Raul. Ó, e uma menção honrosa aqui, porque o que as torcidas do Ceará fazem, né? O que festa, elas é. fazem ali, tipo, de montagem não, como é o nome? Mosaico. É um De absurdo. mosaico é um absurdo. é absurdo. O Ceará e o Fortaleza. E o Fortaleza fez um gol do cruzamento do Breno Lopes pro Barreiro e foi exatamente assim o gol na Vila também, numa Esporte e Juventude, gente. jogada. 2-0, Juventude, Gabriel e Enio. Não, o esporte, coitado. E o Podia ter Juventude, sido olho mais, no né? Juventude. Aí, desde que o Carpini chegou, é um time, como a gente tava mostrando dos técnicos aí que vieram de bombeiro, né? É um dos técnicos que tá conseguindo minimamente ajeitar uma casa que tava completamente destruída. É. Sim. O que é mais desesperador ainda pro Santos do Bira. Olha, velho. É. Não, vira loucura, pega pra capar, todo mundo querendo sair da lama. Só o esporte tá fadado mesmo ao rebaixamento. O Eu resto. espero que chegue na Vila Belmiro, o seu esporte, e fale, já estamos fora, né? Nossa, Não teve vamos aquele jogar. empate, né? Teve, Tava mano. 2-0 pro esporte, E era essa- isso? Vamos pro clássico carioca. Botafogo 3, Vasco 0. Alex Telles, Arthur e Davi Ricardo. Agora, o dinizismo, hein? 2 jogos. É, o Dinizio já em joguinhos 2 jogos feio, hein? tomando gol. 2 joguinhos feios, hein? Não, Pô, eu não achei contra o São Paulo tão feio, não. Eu acho que depois do Ah. pênalti a vaca foi pro Mano, é brejo, que mas o primeiro tempo foi faltou- bom, pô. Mas não teve chute no gol, Faraldo. Rafael Não, concordo. brilhou. Mas era aquele volume que você falava, pô, se continuar assim no segundo tempo o Vasco acha um, tá ligado? Só que aí tomou o de pênalti. Nossa, é. E Mas o esse foi Fogão, feio. Dessa rodada foi feio. O Botafogo É. atropelou. Cara, e o na Fogão, Copa do Brasil, o Vasco Ui, o conseguiu, pênalti, mas dessa vez... Tipo, vou bater, vou dar uma cacetada no meio do gol. De olho fechado. O olho fica nem Não, saber. e o Botafogo muito estranho, né? O Ancelotti filho, às vezes parece que vai, por exemplo, faz 3-0 num clássico, mas também em outro jogo não responde. Oscila muito esse time. Não dá pra muito, entender muito, o que, muito. que esperar deles. Nossa, isso não tá Eita, não tava impedido isso aí, velho. não? Nossa, tava muito. Eita, achei bem impedido aí, hein? Nossa, bem impedido. Pelo menos nessa frisada aí, Ah, mas não, enfim. velho, que loucura isso, futebol brasileiro. Olha esse Ó, replay, legal gente. essa Olha que da câmera hora aí. esse replay. Fica olhando aquela câmerazinha do O buguinho robozinho, né? no carrinho O piquititico. Wally, né? Wall-E. Wally. Filmando todo mundo. E aí, ó, o terceiro gol fechando, né? O Léo Jardim deu azar. Davi Ricardo. É, o Botafogo tá fazendo o mínimo que se espera, né? Pelo menos agora que sobrou disputar aí uma vaga na Libertadores. Não sobrou mais nada, né? O que se esperava, na verdade, é que Ah, sim, é. Dentro do que já deu sobrou. tudo errado, é. Não, é inacreditável a gestão ali do Textor pós Sumiu, melhor inclusive, ano. né? Exato. Melhor ano da história do Botafogo no ano Ah, mas seguinte. Gabi, é muito BO, né? É Não, muito BO com exato. o Lyon, é muito Então, BO. é, o Eles Botafogo falam-se, é uma ele teve situação. que- É a situação do Corinthians Sumido mal. chique. Né? É a situação do Corinthians que fala O inglês. Corinthians fala inglês, total. Porque extrapola o campo e aí vem planejamento errado, só que com dinheiro, enfim, né? Não, e medo ele, que eu- e ele negligenciou total o começo da Você temporada. lembra disso, Gabi, que a gente fazia os jogos? tudo E o Botafogo, tava todo mundo jogando bola e o Botafogo. Botafogo Não, tô fazia suave, o ano começa em abril. Pô, ele deu uma declaração falando, o ano começa em abril, calma aí, cara. maluco do caramba. É. Gente, eu vou falar de uma polêmica da semana que eu queria ouvir vocês. Todo mundo sabe o que é, né? Que é exatamente o Ancelotti ali no palco, num evento com treinadores brasileiros. Aquele E aí boneco o de Leão. cera também, Gente, né? que tristeza. Tô com vontade de Oswaldo desligar a Oliveira live. parece aqui, um ó. boneco de cera. Não, o Oswaldo de Oliveira foi muito mal, o Leão também. Eu vou colocar. Deixa eu colocar antes pra gente discutir. O Wagner Mancini. Ele estava lá, até um evento, ele é o Mantini, né? A gente Boa separou. tarde a todos. É, porque ele é o presidente da entidade que organizou o evento.
É. Né? Então, vou colocar a declaração, o VT do Mancini, rapidinho. Mancini, eu gosto de falar ele Mancini, porque é italiano, mas é o Mancini. Vai lá, roda. Boa tarde a todos. Eu espero que a CBF entenda que foi um fato isolado, que a FBTF não tem como controlar quando uma pessoa pega o microfone e, infelizmente, a gente já soltou uma nota de repúdio, a gente já pediu desculpas à entidade, a todas as pessoas que se sentiram feridas naquele momento, e eu fui uma delas, porque eu estava do lado, perto do Ancelotti, e eu fiquei envergonhado com tudo que aconteceu, e estou aqui abrindo o coração. A gente não pode fazer isso com as pessoas. A gente vive um momento onde a saúde mental ela é muito importante no nosso dia a dia, e a gente tem que ter relações saudáveis na vida. Então, por isso, nós já pedimos desculpas a todos que se sentiram ofendidos, inclusive vocês podem ter se sentido também a partir do momento em que assistiram o vídeo, e eu estou aqui pedindo desculpa a todos vocês em nome da FBTF. Foi bem. Eu achei Foi que ele legal. Foi bem. Foi claro. Mas sabe o que Boa tarde a o que pegou nessa história? A gente vai lá, né? Porque a gente trabalha no meio. Mas se você for na arquibancada, não tô falando também pegar qualquer pessoa na rua, mas se você for numa arquibancada, num jogo de futebol, e perguntar pra qualquer torcedor, você acha que alguém saberia o que é essa federação de técnico? Ninguém nunca nem ouviu falar disso no torcedor normal. Aí, quando que se ouve falar disso? Quando que se descobre a existência dessa parada? Quando tem o Leão e o Oswaldo de Oliveira lá falando os absurdos que falaram. Eu acho que é no mínimo, por mais que não represente tudo o que o Mancini pensa, o que o Mano Menezes pensa, porque o Mano também tem um pronunciamento bem legal. Sim. Depois da derrota do Grêmio pro Cruzeiro na rodada. De que eles não, Oswaldo e o Leão não falam por eles, né? Pelo Mano, pelo Mancini ou por qualquer outro técnico. Mas é no mínimo sintomático, assim, de que, pô, olha o que é, olha pelo que os técnicos brasileiros ou o órgão que representa eles ficou conhecido. E o Oswaldo ainda deu uma declaração no próprio Instagram dele, ele postou um vídeo. Confirmando. Não vou pedir Ontem, gente, Oswaldo, alguém precisa. Eu falei isso, gente, falei ontem na transmissão. Tira o celular. Eu falei para as minhas filhas assim, ó. Eu falei para Manuela e Catarina, minhas filhas. Quando o papai começar a falar bobagem, vocês mandem o cara, tira o microfone, cala a boca, tira o meu WhatsApp, porque ontem o Oswaldo ainda publicou o currículo dele e colocou na internet. Campeão disso. Porque falaram do currículo Paulo do Henrique Ancelotti. Ganso nunca esteve errado, tá, seu Oswaldo de Oliveira? Porque o Paulo Henrique Ganso sempre foi um gentleman com todo mundo e só perdeu a linha com o senhor. Por que será, né? Por que Mas será? aí, Zé, você falou isso que você fala O pra sua Carlinhos filha, Bala também soltou mas não uma. eu acho que não é uma questão, pô, a pessoa vai, sei lá, envelhecendo, perdendo a noção das coisas. Eu acho que nesse caso em específico, são dois personagens, e pô, eu falo isso, eu sei que é foda, que é difícil, porque sempre que se fala, eu falo com todo respeito, geralmente vem um desrespeito. E não é a minha intenção. Mas com todo o respeito do mundo, o Leão e o Oswaldo de Oliveira são conhecidos por darem muitas declarações mal educadas. Sim, é um infeliz. problema bem específico ali de falta de educação, de desrespeito. Então, assim, me surpreenderia se eles tivessem o tato de, pô, o Ancelotti tá aqui do meu lado, eu vou respeitá-lo. Porque nunca mostraram respeito, assim. Por ninguém. O que eu falei ontem, falei assim, cara, se você tá num podcast, você é o entrevistado, você tá lá, você, Leão, tá lá. Leão, o que você acha? Você fala, olha, eu sou contra. Ali você tá no local, você tá... Mas não ali, né? Aquela coisa. Gente, não cara, se tava diz atrás. tudo que você pensa toda hora. Não. Né? Para. O Ancelotti é o a cena é oposto. muito O Ancelotti feia. já é o oposto em relação a respeito, educação, a cavalheirismo. Você vê como ele fica constrangido, mas ele teria todo o direito ali de pegar as coisas, ou puxar o microfone pra Ou rebater, ir embora. ou ir embora. Não. E ele fica ali de um jeito polido, educado, exatamente o contraste do que o Leão e o Oswaldo de O Oliveira ideal mostraram. era isso. Não, obviamente, o ideal era isso não ter acontecido. Mas, assim, o ideal era que se tivesse acontecido, que se tivesse que acontecer, que acontecesse quando o Ancelotti chegou e ele não entendia muito bem o português, ele não tinha estudado Nossa, ainda. ainda tem Aí ele essa. fala, tipo assim, nossa. Será que eles estão falando isso mesmo? Não é possível, Acho que sabe? estão errado. Mas agora o aqui. cara aprendeu o português, ele se esforça em toda a coletiva pra falar o português. Ele falou na bonitinho. última coletiva, eu demoro, mas eu entendo o que vocês estão falando. Eu tô aprendendo, mas eu entendo. Ai, que Agora, vergonha, É cara. muito louco que... Foi vergonhoso. Não, eu fiquei e eu- constrangido. Não, super, Zé. E fiquei pensando também que, assim, quando você pensa assim. O Wagner Mancini foi muito bem na fala dele na coletiva, porque ele fala sobre saúde mental, sobre a gente criar relações mais harmoniosas e tudo mais. E isso é legal
porque a fala desrespeitosa do Oswaldo de Oliveira gera a fala desrespeitosa do Carlinhos Bala para com o Oswaldo de Oliveira falando. Firmazona. Ele é um entregador de colete, nunca deu um treino bom. É, E aí vira essa coisa, entendeu? Vira essa... Joga tudo no ventilador. Exatamente. Então, por isso que você tem que sempre manter o respeito nas suas relações. A gente que é comentarista, né? A gente sempre tem que ter muito cuidado também quando a gente vai fazer uma crítica, justamente porque a gente sabe que do outro lado tem um profissional também. E a nossa carreira, tanto quanto a dos profissionais do futebol, também está sujeita a críticas de público e tudo mais. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado, né? E ter esse tato mesmo de pensar, pô, será que eu estou ferindo, né, o respeito para com uma pessoa? Porque se eu tiver, talvez eu tenha que reformular o jeito que eu vou me comunicar, né? A ideia que eu vou passar. Eu acho que o Oswaldo poderia, por exemplo, ter falado algo para engrandecer os técnicos brasileiros. Sim. Em nenhum momento ele precisava ter se referido ao Ancelotti, em nenhum momento ele precisava ter falado eu sou contra um estrangeiro na seleção, como o Leão falou. Vocês acham que... Bom, não, é o que eu acho que um pouco é o que o Faraldo falou. Isso aí já tinha antecedência no caso dos dois. Sim. Mas ali, eles estavam, acho que num ambiente só de técnico, quiseram jogar pra galera, né? Total com o ambiente confortável, né? Meus amigão Complicado. aqui. A gente fica analisando muita falta de educação dos dois na declaração e tal, e aí isso acaba tomando conta do debate e a gente não fala do cerne ali do debate, né? Do que tá em jogo. É correto ou não essa, entre aspas, invasão de técnicos estrangeiros ou não? E aí eu vejo muita gente que, falta de educação à parte, eles têm um ponto sobre, Mas- qualquer técnico estrangeiro hoje vem aqui e sim. tal. E eu acho que aí eu já acho que o debate começa a ficar interessante, assim, válido. Mas eu, por exemplo, não vejo problema nisso. E Também eu vi não. muita gente A defender Premier o ponto League de tem um vista que monte de tentaram técnico trazer. não Não, inglês. um treinador inglês nunca ganhou a Premier League. Premier League, olha aí que detalhe, O mundo né? é cada vez mais globalizado, mas para além disso... O Oswaldo, desculpa te interromper, mas o Mateuzinho J-League, ele me mandou uma informação que o Oswaldo foi cotado há tempos para ser técnico do Japão. Eles já trabalharam, ambos Na já época, trabalharam trabalhou fora muitos do... anos lá e na época, né? Não, ele acho do que Brasil. treinaram no Catar, né? Sim. Um deles. O Joel foi técnico da África do Sul sediando Verdade. Copa. E por que você... Falar inglês. Sem fazer Devido ao detalhe. total, velho. Não, é assim, técnico brasileiro, aqui tem que ser técnico brasileiro. Cara, tem tanto técnico brasileiro ruim que ganha chance. Aí eu vejo muita gente defendendo, não, tudo bem vir técnico estrangeiro, mas desde que seja gabaritado. Olha o Ancelotti. Por que desde que seja gabaritado? Não, o Abel Total. Ferreira veio sem... O Abel veio teve sem ninguém. gabarito nenhum, sem currículo Não, e nenhum. outra, eu acho que a gente até comentou isso, acho que foi ontem mesmo, né, Zé, durante o jogo, que a gente estava falando antes, né, e pô, o Zubeldia, estrangeiro, estava ali no jogo e tudo mais, e o Guanais era o cara que ia enfrentar ele, e o Guanais é uma das potências de técnico brasileiro, né, e aí, enfim, trouxemos ali o assunto do Oswaldo, e para mim é muito claro que a partir de 2019, com a chegada do Jorge Jesus e do Sampaoli, que são dois técnicos que, de fato, tinham outras ideias de futebol para o que acontecia no Brasil, que até então o exemplo de sucesso era o Tite e o modelo de jogo do Tite, e a gente estava muito preso naquela ideia de um futebol muito vertical e aquela coisa rápida, poucos toques na bola, fazer gol com um artilheiro, um camisa 9, Defesa, força. defesa forte, pragmática, 1x0 é vitória, tudo mais, a gente se afastou um pouco de outras ideias de futebol que também tem sucesso. E aí quando chega o Jorge Sampaoli e o Jorge Jesus, naquela temporada de 2019, principalmente pelo que faz o time do Flamengo, né, em 2019, ganhando tudo, o brasileiro fez, tem mais ideia aí. E acho que é aquilo do mundo globalizado. E aí, a partir disso, a gente começou a olhar com outros olhos. Não é que a gente começou a olhar com outros olhos para o técnico brasileiro, a gente começou a olhar com outros olhos para o técnico gringo, que antes vinha aqui e a gente falava, não vai dar certo. E agora a gente vem e fala, pô, talvez dê. Porque tem uma outra ideia, tem algo que não está conseguindo chegar para cá, né? Se você vai perguntar para o Guanais, suas referências, ele vai falar técnico gringo. Ele vai falar, vocês mostraram ontem a entrevista com o ele Guaiara. falou, que ele leu o livro do Ancelotti, um dos livros E ontem, importantes lembra, da tem vida uma dele. matéria com a Yara, que nós colocamos no ar, onde ele cita vários, Sim. inclusive fora, ele fala do Bernardinho, ele fala de técnico De outros de outros esportes né? nos Estados Unidos, tal, é bem interessante. Não, então, e eu acho que é isso que é o legal, sabe? Então, a verdade é que só tende a crescer o futebol brasileiro com a chegada de outras ideias de outros lugares. Sim. A questão, ponto central, assim, para mim, é que
existe também um déficit mesmo de formação de técnicos no país. Com Poucas certeza. pessoas, e aí já é geral, eu acho que poucas pessoas hoje têm a paixão por estudar o jogo, sabe? Você De percebe no pegar. Guanais isso. E eu percebo no Guanais, eu percebo em outros técnicos, Cara, o assim, próprio sabe? Felipe. O Felipe Luiz, Felipe Luiz. não, o Rogério Ceni. Você tem Ceni. caras ali que têm paixão ainda pelo jogo, sabe? E eu tenho a impressão que o técnico brasileiro caiu num lugar de comodismo, de dom, de o brasileiro é a terra do futebol e a gente Mas isso. eu acho que tudo, A não gente só fala, técnico, a né? gente vai Aí os ficar aqui na jogadores gestão do também caem elenco, nessa, né? os próprios Dirigentes. jogadores, mas assim, vira essa coisa não profissional, que é sobre, não, a gente sabe como faz. Será que sabe? Tanto que quando começou a chegar os estrangeiros, eles foram empilhando título e os brasileiros foram ficando para Sim. trás. Eu quero falar uma coisa de jogadores com vocês, eu vou falar já já, porque tem também uma coisa de formação de jogadores que eu acho que vocês vão achar interessantes. Mas antes eu quero colocar um QR Code desse ladinho aqui, ó, tá? Que é o QR Code do R7. Então você apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai direto para o R7, onde você vai encontrar uma série de matérias, inclusive desses assuntos que a gente está falando aqui, estatísticas, vai ver toda a classificação do brasileiro, as notícias do seu time, bastidores do futebol com Cosme Rimoli, com Jorge Nicola. Então, te faço o convite, mais uma vez, se você ainda não foi, aponta o seu celular, a câmera do seu celular, para esse QR Code e vá direto para o R7. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó, foram divulgados os indicados para o The Best, né, que é o prêmio da FIFA. Sim. Né? Os que deu pro melhores... Vini Júnior ano passado e não pro Rodri, né? O Vini Júnior é o atual campeão entre os homens, né? Sim, Desse... do The Best. Isso, Sim. do Do The Ballon Best d'Or. em si. Foram 17 brasileiros indicados, 11 entre os homens, 6 entre as mulheres. A gente separou uma arte para você ver, quer ver? Mostrando os indicados. O melhor, o destaque vai para o Rafinha, porque ele que está concorrendo ao melhor jogador, o Vini não foi indicado nessa categoria, tá? Sim. Mas olha, ó, o Vini está em melhor atacante João Pedro, Luiz Henrique, o Gabriel, Magalhães, Marquinhos, Thiago Silva, Alisson, Fábio, né? O John, os dois como melhores goleiros, o Alisson também, o Everton como melhor goleiro. Tudo isso é resultado do Mundial, né? Isso daí é a FIFA fazendo o prêmio The Best, ela tem que premiar os melhores do Mundial de Clubes, senão todo mundo vai falar, principalmente os europeus, que foi uma baita é para a seleção da temporada da FIFA, o Carneiro tá me esclarecendo. tô ligado. Né? Nenhum vai ganhar, né? Não, aí uma coisa interessante. A gente não tem mais camisa 10. Quando você vai pro feminino, quer ver? Coloca o feminino, a mesma coisa se repete. Né, ó. Lorena, melhor goleira, Nicole, melhor goleira, Marisa, melhor zagueira, Tassiane, melhor zagueira, a Gutierrez, né, como melhor atacante e a Marta. A gente não curioso, fabrica né? mais 10, né? E sabe o que é louco, né? Que eu acho que o futebol nunca foi tão meio-campista na história. O setor que muda o jogo é o de meio campo. Pô, eu entrevistei ontem o Luciano Juba, convocado como lateral, e uma das coisas que ele me falou ali é a importância que o Ceni teve para transformar ele não só em lateral de fato, mas num volante ali quando o Bahia tem a bola. E cai exatamente nisso. Total, cara. Não, hoje, se você parar para pensar, Zé, a Argentina, eu gosto muito sempre de falar disso, que a seleção argentina, os 4 jogadores de meio de campo hoje são 4 camisas 10 de base. Você tem o McAllister, que era camisa 10 no Argentino Júnior, o Depou, que era camisa 10 no Racing, você tem o Almada, que era camisa 10 no Vélez, e você tem o Enzo Fernandes, que era camisa 10 no River, na base. E Todos aqui eram no Brasil, camisas 10. e aqui no Brasil os camisas 10 colocam na ponta. Coloca na ponta. Não, e é quase... O Estevão era 10, O vira próprio ponta. Luiz Guilherme, que estava no Palmeiras, Luiz está no West Guilherme. Ham. Guardadas as devidíssimas proporções, quando você analisa a seleção de 70, que você tem Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Olha como a gente tá se afastando do nosso auge. Da né? nossa essência, origem como né? futebol. Total, cara. ali. E se você parar pra pensar, o Brasil é pentacampeão jogando com 3 zagueiros e 5 no meio campo, né? Era aquele povoado. Era um dos zagueiros, era um meio campista, que era o Edmilson. Então, assim, você tem era uma força. Hoje, de fato, a gente tá cada vez se afastando mais desse jogo técnico, indo mais para um jogo físico. E isso que me preocupa, porque a gente quer velocidade, jogada individual e gol. E acho que hoje o futebol está muito mais complexo, né? Você tem etapas no campo para ir
conseguindo progredir. É tipo o xadrez, cara. Você não chega direto no checkmate. Você vai costurando, né? Você vai criando o seu jogo, sua estratégia. E eu acho que tem faltado um pouco isso. Que até vai de acordo com o que a gente estava falando de técnicos e tudo mais. Os Então. técnicos que têm priorizado o meio-campo, eles se destacam. Vide Felipe Luiz, vide o próprio Abel Ferreira, que toda hora mexe no meio-campo do Sim. Palmeiras e vira uma máquina, né? Que abastece esses dois atacantes maravilhosos que eles têm. Mas os times que estão com meio-campo sólido, eles Funciona. não sofrem, eles funcionam. funciona. O Mirassol, que joga É, com que 5 no joga. meio. É verdade. E Zé, só pra não passar batido as duas artes ali do The Best, eu acho que a única, na verdade, brasileira que tem alguma chance de ganhar, já considerando dos homens também, é a Tarciane como zagueira, ali, de entrar numa Tá. seleção da FIFA. De resto, eu acho que também. ninguém ali, Ninguém, dos nenhum. homens, acho que ninguém É. entra na seleção da FIFA, É, e das mulheres, acho que só a então, Tarciane. acho que o Rafinha pode entrar na seleção da FIFA. Eu acho que não vai entrar. Ele vai Não pode, competir com mas uma não- The Best, acho acho que ele que não vai. tem muita chance. Ah, não. né? Mas mesmo na seleção, eu acho que ele não entra. Também não. Gente, eu vou mostrar pra vocês, pra gente terminar rapidinho, tô até acelerando pra ver se dá, porque eu gostei, mas, cara, ninguém gostou dessa camiseta 2 do Brasil. Vazou a camiseta 2 da seleção brasileira, essa azul aí, ó, o site especializado Foot Headliners soltou essa... Que o modelo é produzido pela Air Jordan, que é uma marca conhecida no mundo do basquete, pertence à Nike e tal, Que isso? que já há alguns anos vem produzindo uniformes do PSG e tal. Tem alguma explicação? as Então, manchas isso que eu ia pretas? falar, gente. Eu acho que assim, É o eu petróleo sou da muito Amazônia. eu sou muito contra você Pré-sal. quando pega. Desculpa, é que agora que eu vi o preto ali, é o petróleo lá da Amazônia que Não, cara. Eu tão- sou muito contra tá você. poluindo o mar. Acho que opiniões, né, sobre camisa, enfim, é muito individual e tudo mais. Só que eu particularmente sou contra quando sai uma camisa e aí todo mundo começa, pelo É amor ruim, de Deus, é. que negócio horrível. blá." Eu gostei. Aí beleza, aí chega lá, quando você escuta às vezes a história por trás, que isso pelo menos eu não vi se foi vazado, qual que Também é não a vi. explicação por trás, qual que é o storytelling da camisa, e aí em questão de Jordan, enfim, o PSG, por exemplo, é um time que usa Jordan. E não tem seleção que usa Nike, né? Obviamente, que usa Jordan. Então, vamos esperar. Eu sou a favor disso, né? Vamos esperar o que vem do lançamento, que acho que vai ser em março, se eu não me engano, para ver realmente julgar. Beleza, cada um vai achar legal ou não, bonito ou não, feio. Só que calma, gente. O povo e é a muito. gente tem tanto Pelo amor de desespero, Deus. né? E a gente adora também quando sai uma camisa de seleção, sei lá, a seleção da Alemanha fez uma camisa super diferentona. Aí a gente fala, nossa, olha Que legal. Pô, eu acho né? que, Toda não, eu acho que é o maneira. contrário. Eu acho que as mais legais que estão saindo ultimamente são as que têm alguma pegada retrô. Não, não. Justamente por serem, Ah, tá. entre mil aspas, mais minimalistas. Nossa, ou que sem assim, tanta essa frescura. Total tanta- 90 aí, pra mim, nossa. Não, não digo nem da muito É Total mais. nostálgico, 90. não? Mas eu gostei da eu do acho Corinthians. nostálgico. A preto com laranja. Tirando que em Se fosse 2006, preto e branca, seria... tirando que É. quando o Brasil usou em 2006, a galera falava mal pra caramba Então, esse é o da ponto. bola a na galera é hipócrita. barriga. Ah, essa É. bola na barriga do Ronaldo aí. Então, mas olha ó, aqui. aí é o seguinte, é rede social, o pessoal adora. Sai Não, mas sai uma essa camiseta. especificamente, eu concordo com o que você falou, Gabi, mas especificamente essa eu achei muito nada a ver. Ah, eu gostei. Você falou do petróleo. Eu inventei. Parece a capa do Donnie Darko ali, de fundo na capa. mesmo. Que isso? Meu, mas a Donnie Adidas Darko, lançou. O fio- Parece ali o, Cê- filme, parece o coelhão a ali. versão Donnie Darko, que é um filme, assista, enfim, A né? Adidas lançou as camisas pra Copa ontem, inclusive, ficaram a bonitas. camisa 1. E a da Alemanha ficou legal, Que é retrô. tá todo mundo elogiando, né? Que tem a ver com a década de 90, mais ou menos. A Itália ficou legal, nem sabe se vai pra Copa ainda, mas enfim. Tem um tecido bem legal e tal. O México tem o calendário Azteca Ah, que ali legal. estampado. Então tem algumas coisas ali, e são as camisas 1, né? A 2 vem, acho que... É, mas ano aí, que por vem. exemplo, o México teve uma camisa 2 que era toda preta e dourada, né? Completamente fora do padrão México de Mas aí tem que ter o storytelling. Acho O que nossa, Corinthians que tinha uma lindo. vinho, Nossa, não tinha uma do terrão, que tinha uma cor. laranja. A do laranja era do Japão, tá escrito Terrão. Japão. A vinha né? é por causa do Torino. É, mas entendeu? Do Até aí o Torino. Santos teve uma que era em homenagem aos imigrantes japoneses que vieram para o Santos. Aí, umas Forçou farpas. demais, né? Aí, pô, é isso. Pô, Justificativa a sempre minha vai ter. favorita do Santos, eu tentei tanto ter aquela, é a do Charlie Brown Jr. Ah, essa e- é Você legal. tem essa, Bira? Edição não tenho. limitada, né? Edição essa é- limitada. Mas eu não assim, tenho. eu só E defendi o essa Santos nem questão pode da jogar. história da Eu entendo, camisa não, eu por trás. entendo. Acho que tem razão. Porque o que acontece?
acontece? Vamos supor, o São Paulo, a New Balance lançou com o São Paulo a camisa 3, que parecia, as pessoas, nossa, parece mancha de cândida, que era uma fumaça vermelha, lembra? Nossa, eu lembro dessa. E aí, quando saiu, todo mundo, pelo amor de Deus, que negócio horrível, caiu na cândida. Aí, depois, quando as pessoas começaram a descobrir a história, que a New Balance e o São Paulo começaram a homenagear o recebimento, sei lá, a recepção da torcida em jogos no Morumbi, muita gente falou assim, nossa, eu tinha odiado, agora eu acho que eu tô gostando. Então, por isso que eu falo que às vezes a história muda um pouco da estética. O Gente, marketing por trás do lançamento das camisas é isso. determinante. A gente meio que terminou, tá? Deixa eu ver. Opa. Nossa, a gente terminou muito. Eu não sei se dá tempo, Vamos, então vai. Tabela rapidinho, jogos da 33ª rodada. Rapidinho, ó. Esporte Atlético, Vasco, Juventude, Internacional, Bahia, São Paulo, Red Bull, Bragantino, Corinthians e Ceará no domingo, Cruzeiro e Fluminense, Vitória e Botafogo, Flamengo e Santos, Mirassol e Palmeiras, vai ser legal esse Mirassol e Palmeiras, Fortaleza e Grêmio. Nossos próximos jogos, nossas próximas transmissões na tela. Amanhã eu vou lá. Você vai? Então a gente vai estar. Então vai ser Internacional e Bahia, tá? Que a gente vai transmitir amanhã sábado, pré-jogo 5h30, jogo às 6h30. E depois da data FIFA, eu acho que é uma quinta-feira, né, Carneiro? O clássico, olha lá, Gabizinha. Olá. Corinthians e São Paulo, Neoquímica Arena, 7h30 da noite, com pré-jogo às 6h30, tá? Queria agradecer demais, Faraldo, Bira, Gabi, amo vocês, tá? Muito obrigado. Você que ficou com a gente, muito obrigado também no Joga nas 11. Zé Luiz lhes diz, beijo, tchau.